Devo salvar minha chefe que desmaiou na minha frente ou não? Se eu salvá-la, isso não trairia meu ressentimento por trabalhar feito um condenado todos os dias? Mas se eu não fizer isso, quem aprovará meus pedidos de reembolso pendentes? Lu Yuwei suspirou e decidiu salvar sua chefe. Para sua surpresa, a mulher que normalmente o atormentava alegou ser a imperatriz da seita demoníaca, após acordar do acidente. Em uma noite chuvosa, durante um acidente, uma voz é ouvida. Um rapaz se pergunta se deveria salvar sua chefe, embora ele não quisesse se envolver nisso. Enquanto tenta salvá-la, ele se lembra de tudo o que ela fez com ele no trabalho e o quanto o fez trabalhar nos últimos tempos. Ele a ajeita no chão e pensa que está agindo por compaixão, perguntando-se se ganhará algum acúmulo de boas virtudes por isso. Ele se aproxima e faz respiração boca a boca em sua chefe. Nesse momento, um raio de luz surge do céu e atinge a garota que estava caída ao chão. Nervoso, ele pensa: quem mais vai assinar meu reembolso de despesas do trabalho? Mas, por outro lado, ele até acha os lábios de sua chefe macios e doces. Nesse momento, ela acorda e pergunta se ele está querendo perder a vida. Uma mensagem de desbloqueio do sistema aparece, informando que ele desbloqueou o sistema de choque de carreira, pois ele chocou com sucesso a imperatriz. Levando uma pernada na cara, ele se pergunta de onde veio essa voz e quem seria a imperatriz. A chefe o segura com as pernas, o vira com tudo, ficando por cima dele, e diz que aqueles que a desrespeitam enfrentarão um castigo divino. Confuso, ele pergunta o que seria isso, e sugere que a senhorita Lin vá ao médico se ela tiver alguma lesão na cabeça. Nesse momento, ela percebe que não consegue usar sua verdadeira energia. O rapaz comenta que ela parece estar bem e sugere que vá ao hospital sozinha, mas que uma ambulância chegará em breve. Ela fica confusa, olhando para sua mão, enquanto ele diz que ainda precisa fazer hora extra, que tem que ir agora, e pede para que ela não se esqueça de ajudá-lo com o reembolso mais tarde. A chefe parece perdida, sem entender onde está e o que aconteceu com sua verdadeira energia. Algum tempo depois, o rapaz aparece aliviado por ter terminado seu trabalho e por poder aproveitar seu valioso e raro dia de folga. Ao chegar em casa, ele pergunta ao irmão se tem algo para comer. O garoto responde que não deixou nada, pois achou que seu irmão ficaria no escritório mais uma noite. Sorrindo, ele pergunta se a chefe espremeu de novo o pobre homem. O garoto, então, se assusta e deixa sua lata de refrigerante cair ao chão. O homem, confuso, pergunta o que está acontecendo, mas, de repente, a chefe chega ao local, perguntando se aquele tipo de gaiola seria uma casa. O empregado pergunta à sua chefe o que ela está fazendo ali, e o irmão dele brinca que ele trouxe uma garota sem avisar. Olhando para o homem, ela pede que ele explique as coisas para ela, pois está muito confusa, e também para evitar uma punição pela ofensa que ele cometeu anteriormente. Ela o pega pela mão e pede que ele a siga por um momento. O irmão mais novo do homem pensa que eles estão num tipo de RPG realista e que seu irmão, Lu Yuwei, sabe bem como se divertir. Chegando a um lugar, Lu Yuwei diz que, mesmo sendo subordinado dela, sua suposta chefe não poderia retê-lo em sua folga. A moça pergunta se ele seria algum tipo de discípulo dela e explica que é uma imperatriz da seita do submundo e que, após 3.000 anos de cultivo, finalmente conseguiu alcançar o reino humano e o céu. Ela então pergunta que lugar seria aquele e por que não consegue canalizar sua energia. Observando a moça, Lu se pergunta se ela tem lido muitos romances e enlouqueceu, mas ele explica que existem alguns rumores sobre cultivadores e artistas marciais nesse mundo, e encontrá-los é muito raro. Ele completa dizendo que tanto ele quanto ela são pessoas normais. Nesse momento, ela o segura pelo pescoço e se aproxima dele. Ele começa a pedir para que resolvam as coisas de um modo pacífico, sem qualquer toque físico. A moça, que estava muito perto do rosto do protagonista, diz que ele não emite a aura de alguém da aliança justa e que não parece ter sido enviado para prendê-la. Rapidamente, Lu Yuwei se afasta, perguntando o que seria aquilo. Mas, nesse momento, alguns caras preparam uma emboscada para os dois. A chefe se vira e grita que irá punir os bisbilhoteiros. Os homens saem do esconderijo, e um deles diz que não esperava ser pego assim. Ao observar a mão do homem cheia de energia pulsante, Lu fica impressionado,
pois aquilo seria um possível cultivador. Então, ele pergunta por que está sendo atacado. O homem responde que o protagonista viu demais e que irá eliminá-lo, avançando sobre Lu. Mas um escudo aparece de repente ao redor do protagonista, e uma mensagem do sistema avisa que o escudo foi ativado porque a vida do anfitrião estava em perigo. Os homens são lançados para longe, e um dos atacantes pergunta se isso foi realmente possível. Lu, olhando para suas mãos, se pergunta o que seria aquela voz que surgiu novamente e de onde veio aquele escudo. A suposta senhorita Lin observa os homens e diz que irá ensinar algo ao seu discípulo. Deixar inimigos vivos é como cavar a própria cova. Ela levanta um dos pés e bate com tudo no chão, concluindo que, para acabar com essas formigas, apenas força bruta é suficiente. Lu Yuwei, observando aquela mulher de longe, começa a perceber que tudo isso é verdade. Ele realmente despertou um sistema de choque, e aquela pessoa à sua frente não parece mais ser a senhorita Lin, mas sim a verdadeira imperatriz. Algum tempo depois, voltando para casa, Lu lê as mensagens que seu irmão mais novo enviou, avisando que iria deixar a casa livre e dormir em um cybercafé. O garoto pergunta como uma moça tão linda poderia se interessar em Lu Yuwei. Nervoso, o protagonista se pergunta a mesma coisa. Ele abre a porta, pede para que ela entre, se sinta à vontade, e se sente em qualquer lugar, mas que não repare na bagunça, pois ele não teve tempo de arrumar. Ela se senta no sofá e diz que não se importa com isso. Ele, então, começa a tentar entender a situação e pergunta se ela realmente atravessou o mundo e tomou posse do corpo de sua chefe, a senhorita Lin Miaoki. A imperatriz responde que foi mais ou menos assim, e explica que estava no meio de uma tribulação. E após sua ascensão bem-sucedida, no momento em que ela iria travar uma batalha contra a Aliança Justa, acabou chegando naquele corpo e perdeu seus poderes. Lu pergunta se as pessoas da Aliança Justa seriam inimigas dela. A imperatriz responde que eram apenas um bando de idiotas hipócritas que se achavam justos, mas que, se eles realmente quiserem lutar, ela mostrará a eles o que seria um verdadeiro massacre. Desconfortável, Lu pensa que, nesse mundo, ela seria considerada uma líder tirana. Ele oferece uma bebida para ela e avisa que esse mundo tem regras e leis diferentes. Ele pega o controle da TV e pede para ela ver por si mesma. Ele começa a explicar que, nesse mundo, existem coisas como magia, bruxaria e armas avançadas, e que subir ao céu ou destruir meteoros requer apenas um movimento de dedo. Confusa, ela pergunta se realmente existe um caminho tão estranho. Ele continua dizendo que é isso mesmo, e que não importa o quão poderoso seja o cultivo de alguém, ele não consegue resistir a essas forças. Sendo assim, ele pede que ela evite machucar outras pessoas, pois isso pode ter graves consequências. Ela se levanta e comenta que a energia desse mundo é tão fraca que ela acha improvável que existam grandes mestres ali. Colocando 2 dedos sobre a testa dele, ela diz que a aptidão dele está entre as melhores que ela já viu. Envergonhado, Lu se pergunta se sua aptidão foi aprimorada pelo sistema. Ela diz que, se ele estivesse em seu mundo, ele alcançaria o nível de espírito refinador em 300 anos, e isso é uma pena. O celular de Lu começa a tocar nesse momento. Suspirando, ele comenta que é apenas um trabalhador querendo receber seu dinheiro. Ao olhar para o celular, percebe que era seu supervisor, que o encheu de mensagens cobrando que ele resolva logo um bug, e que, se não for naquela noite, ele não precisará ir trabalhar mais. Irritado com o homem apressando-o, Lu fala que ele deveria ser transformado em uma IA que não precisa descansar. A imperatriz se aproxima da janela e comenta que trabalhar até tarde da noite não é diferente de trabalho escravo. Olhando para o céu, ela lembra que uma vez viu o responsável pela reparação de pontes maltratar a esposa e os filhos dos trabalhadores, e então ela o cortou em pedaços. Lu olha para ela, confuso, e pensa que ela fala sobre tirar vidas como se não fosse nada. Ela continua dizendo que esse incidente foi usado pelo pessoal da Aliança Justa como desculpa para atacá-la, mas confiante, ela se vira e diz que não se importa, pois aqueles idiotas não conseguirão derrotá-la. O protagonista, então, pensa que ela talvez não seja tão má assim. Ele pergunta se o celular dela ainda funciona, pois esse item é muito essencial ali.
A imperatriz pergunta se esse item é realmente tão mágico e começa a procurá-lo. Ela entrega o celular a ele e pergunta se é isso. Lu acredita que, devido à gravidade do acidente, o celular provavelmente teria quebrado. Surpreso, ele percebe que, mesmo com o carro destruído, o celular não sofreu nenhum dano aparente. Ele pega a mão dela e diz que vai mostrar como usar o aparelho. Ele aproxima o dedo dela da tela e explica que, assim, ela consegue desbloquear o celular. Envergonhada com a situação, ela o chama de discípulo pervertido e diz que irá fazer com que ele receba uma punição divina. Um tempo depois, Lu tinha pedido comida, e a imperatriz perguntou o que seria aquilo, pois tinha um cheiro forte de especiarias. Mostrando o lanche, Lu disse que churrasco era o melhor lanche noturno. Ele pegou um espetinho e ofereceu outro a ela, dizendo para que ela experimentasse. Ao colocar na boca, ela sentiu algo novo e disse que não era ruim, mas a sensação era como se um dragão estivesse cuspindo fogo em sua boca. Ela perguntou se eles comiam esse tipo de comida. Lu respondeu que sim, e perguntou se não havia pimenta em seu mundo. A imperatriz disse que sim, mas que não era tão forte assim. Lu respondeu que realmente há uma diferença entre os mundos, mas ali eles estavam acostumados a comer dessa maneira. Ele ofereceu uma latinha de Coca-Cola a ela e disse que aquilo era a melhor coisa para acompanhar e que, mesmo parecendo veneno, tinha um gosto muito bom. Ela provou o refrigerante e cuspiu um pouco, dizendo que ficou com um formigamento na língua e uma efervescência no estômago. Lu explicou que era algo muito famoso ali, que ajudava a matar a sede, mas que, se bebesse muito... De repente, ela arrotou, e ele, rindo, completou que se beber muito a pessoa arrota facilmente. Olhando para a latinha, ela disse que tinha até um gosto bom, mas realmente parecia veneno. Ela pensou que, se estivesse bebendo aquilo em seu palácio, seus discípulos iriam surtar, e ela diria que estava usando aquele veneno para temperar seu corpo, e que eles não deveriam imitar isso. E então, todos comemorariam. Perdida em seus pensamentos, ela sorriu. Ele perguntou se aquilo realmente seria bom para ela, e voltando a si, ela disse que só estava pensando em algo. Lu ofereceu comprar outra coisa caso a pimenta fosse muito forte para ela. Ela então segurou o braço dele e disse que apenas não estava acostumada. Lu perguntou se ela tinha certeza disso, pois poderia ser muito picante. Com um espetinho super apimentado na mão, ela disse ser a imperatriz e que não deveria ter medo de uma mera pimenta. E então ela tentou provar novamente, mas não aguentou, e ele ofereceu a ela uma tigela de macarrão. A imperatriz disse que aquilo não era tão picante. Um tempo depois, ela apareceu agarrada a uma lata de Coca-Cola, dizendo que aquilo era sua coisa favorita. Olhando para ela de longe, ele disse que pediu para ela não ser teimosa. O celular dele começou a tocar. Ao abrir as mensagens, era novamente seu supervisor, perguntando se ele já tinha consertado o bug, e dizendo que, se o protagonista não fizesse isso naquela noite, ele iria contar para a desgraçada da chefe pela manhã. Olhando para aquilo, o protagonista pensou que esse homem ainda queria ser o cachorrinho da chefe, mesmo não sabendo de nada do que aconteceu. Olhando para o corpo de sua chefe, ele disse que isso não importava, desde que ela estivesse ali. No dia seguinte, no prédio da empresa, a imperatriz ficou encantada com o elevador. Lu perguntou naquele momento se ela se lembrava que todos a chamavam de chefe Lin. A imperatriz disse que sim. Ao chegar no 18º andar, a porta do elevador se abriu, e um homem veio em sua direção, dizendo que ela foi muito malvada, pois havia gente preocupada com ela, e ela não deu notícias a noite toda. Ele se inclinou sobre ela, disse que pelo menos ela estava bem, e pediu para que ela se apressasse para aproveitar o café da manhã que ele preparou para ela. A imperatriz perguntou a Lu Yuwei quem era aquele cara, e ele explicou que era Gu Shaonan, um pretendente dela, e que, sendo mais claro, ele era filho do proprietário do lugar. Apontando para Lu, o homem disse que ele não deveria dividir o mesmo elevador que ela, e abanando o rosto, disse que não aguentava mais o cheiro de pobreza. Ignorando completamente o homem, a imperatriz e Lu saíram e foram até o escritório dela verificar um documento. Nesse momento, outro homem veio correndo em direção a ela. O homem apontou para o protagonista e pediu que ela o despedisse, pois ele não conseguiu terminar o que tinha que fazer no dia anterior, porque Lin não arrumou o bug, e que ele vivia caluniando a chefe.
Lu cochichou no ouvido dela, dizendo que essa pessoa foi quem ligou durante a noite. Irritada, ela disse que então era ele quem andava caluniando ela por aí. Nervoso, o homem disse que jamais faria isso e que provavelmente era Lu Yuwei quem estava distorcendo os fatos. A imperatriz gritou, dizendo que ela e Lu estiveram juntos a noite toda, e perguntou se o homem ainda tinha coragem de mentir. Todos ao redor ficaram em choque com essa informação, deixando todos irritados e o protagonista desesperado. Nesse momento, uma mensagem do sistema apareceu, dizendo que ele despertou o sistema de choque, e como recompensa, ele ganhou um conjunto de técnicas de artes marciais antigas. Entrando no escritório da presidência da empresa, Lu está sentado à mesa e diz que a senha do computador, felizmente, não é um problema para ele. Assim que ele acessar os documentos, eles saberão onde a chefe mora. A imperatriz comenta que, pelo que ouviu, essa chefe não era muito boa com ele, então ele está enfrentando muitos problemas para ajudá-la. O protagonista responde que apenas quer ajudá-la, mas por dentro ele quer usar os poderes dela. Ele pede para que ela se apresse em assinar o reembolso dele, pois quer ver aquele homem recebendo o que merece. Completando, ele diz que não pode deixá-la sozinha, pois alguns repórteres podem encontrá-la, e isso seria como abandoná-la para a morte. Assustada, ela pensa que os repórteres irão prendê-la. Provando a comida que estava na mesa da chefe, ele diz que é deliciosa e pergunta se ela não quer experimentar um pouco. Lembrando da comida apimentada de ontem, ela se recusa a experimentar dessa vez. Lu garante que essa comida não é apimentada. Um tempo depois, saindo da sala da presidência, eles encontram o mentiroso carregando alguns baldes e chorando. Ele pergunta se isso já seria o suficiente, já que suas costas estão doendo muito. A imperatriz se vira para ele e diz que está sendo muito bondosa por não castigá-lo com um castigo divino, e que, se ele reclamar de novo, ela vai adicionar mais 10 horas. Gu pergunta a ela qual seria esse trabalho tão caótico que Lu Yuwei teria que estar envolvido. Ele cochicha para ela, dizendo que nosso protagonista é desajeitado e pobre, e pede para que a atitude dele não a afete. A imperatriz fica irritada ao ouvir isso e se vira para ele. O homem diz que ela já teve esse olhar antes, mas agora ela parecia ser outra pessoa. Lu agradece pelo presunto delicioso. Surpreso, o homem pergunta se nosso protagonista até comeu o que ele preparou para o café da manhã dela. Lu sai andando com a imperatriz e diz ao homem que eles têm alguns assuntos importantes para resolver. Mais uma vez surpreso, Gu pergunta quais seriam esses assuntos privados. Lu percebe, nesse momento, que o nível de choque do sistema não foi ativado, então ele terá que tentar algo diferente. Irritado, Gu diz que é melhor Lu Yuwei estar preparado para as consequências. Chegando em frente a uma mansão de luxo, o protagonista fica surpreso, pois ela já sabe abrir a fechadura digital sem que ele precise ensiná-la. Ela responde que isso é natural. Eles entram na casa e Lu diz que vai ensinar como usar alguns itens da casa. Ele apresenta a ela a cozinha e diz que irá ensinar algo mais tarde. Ela diz que não precisa, pois nunca cozinhou antes. Ele apresenta a ela o banheiro e diz que ela pode se banhar e também fazer suas necessidades. Assustada, ela pergunta se fazer essas duas coisas em um só lugar não seria ruim, e ele responde que não, pois aquilo seria um vaso sanitário e basta apertar o botão para que tudo vá embora. Ele mostra o chuveiro e explica que dá para regular a temperatura da água, e ela se anima para tomar um banho. Ela pede para ele pegar alguma roupa para ela. Lu vai até o guarda-roupa e se choca com as coisas que vê lá. Ele não imaginava que sua chefe fosse assim, mas, felizmente, havia muitas roupas, e ele não precisava se preocupar com isso. A imperatriz pergunta se já está pronto e diz que ele está muito lerdo e que ela está prestes a ficar resfriada. O protagonista, nesse momento, entra em pânico, pois não sabe como vai ensiná-la a usar aquelas roupas. Do lado de fora do banheiro, ele diz que é só seguir a foto e não usar a mesma roupa que antes. Ela responde que entendeu e pede para ele parar de incomodar, afinal, era só roupa de baixo e não deveria ser tão difícil assim. Mas, pensando bem, ela acha o design muito complicado e se pergunta se um cordão pode ser chamado de roupa. Enquanto isso, na sala, o protagonista está assistindo TV. Ela chega na sala e ele a chama para assistir a um documentário sobre história mundial. Ela se interessa
e ele explica que o documentário fala sobre a evolução da vida, indústrias e energia. Ela se senta ao lado dele e, animada, diz que gostaria muito de ver. Mas, 5 minutos depois, ela pega no sono. Olhando para ela, o protagonista comenta que ela disse estar interessada, mas dormiu rapidinho. Ele tenta colocar um lençol sobre ela, mas ela o corta em 2. Assustado, o protagonista diz que só estava tentando cobri-la. Ele se pergunta se ela ainda está dormindo e tenta mais uma vez colocar o pedaço de pano para cobri-la, mas, novamente, ela o rasga ao meio. O protagonista, vendo isso, se pergunta se ela está sempre alerta, mesmo dormindo. Então, ele desiste e resolve que é melhor ficar longe dela. Ele abre o sistema e decide praticar as antigas artes marciais que acabou de ganhar. Ele se senta no chão, tenta canalizar sua energia e faz um pouco de cultivo da técnica Punho Dao Celestial. Após um tempo, ele pensa que o nome é muito pretensioso, mas, praticando alguns movimentos, ele sente todo o seu corpo doer. Seu peito fica tão apertado nesse momento que parece que seu coração vai explodir. A imperatriz se aproxima dele e diz que, se ele continuar praticando, isso pode matá-lo. Ela explica que quanto melhor a técnica, mais arriscada pode ser, e que o protagonista pode ter talento, mas sua base é fraca. Sendo assim, ele não vai suportar a pressão que essa técnica exerce em seu corpo, ou seja, ela afirma que ele ainda é fraco. Sem graça, Lu agradece a ela por ter contado isso. Ele pergunta se ela realmente dormiu naquela hora, e ela responde que sim, e agora está cheia de energia. Nesse momento, o celular dele toca, e ao atender, ele pergunta ao gerente Zheng qual é o problema. A imperatriz fica olhando para ele nesse momento. Lu se vira e diz que irá voltar ao trabalho e que vai chegar mais tarde. Ela pergunta se estar ao lado dela não o poupa dessas tarefas tediosas. Ele responde que, com grandes poderes, vêm grandes responsabilidades e que ele vai ensiná-los com isso. Caso contrário, tudo vai ficar uma bagunça depois. Ele começa a sair da casa e diz que não quer tornar a vida dos outros pior. A imperatriz o chama de volta. Ele se vira e pergunta por que ela o chama, e então se aproxima dela. Envergonhado, Lu fala, gaguejando, que talvez isso não seja apropriado. De repente, ela acerta a cabeça dele. Ele pergunta se a ofendeu de alguma forma, e ela fala para ele esquecer e que ele pode ir logo. Confuso, ele pergunta se ela está mandando ele ir. Ela diz para ele deixar essa bobeira de lado e ficar. Ao sair da casa, ele diz que irá pedir comida para ela e que é apenas para ela ficar ali e não assustar as pessoas. Nesse momento, ela se lembra de que não tem mais sua energia e não pode mais enviar sua consciência remotamente. Chegando à noite, o protagonista se espreguiça e se sente aliviado por ter terminado seu trabalho. Seu colega de trabalho, chamando-o de Presidente Lu, pergunta se ele pagaria um lanche noturno para eles. O protagonista pergunta por quê, e o colega pede para Lu parar de fingir, afinal, ele estava com a presidente. Lu diz que o colega está pensando demais nas coisas e explica que ela sofreu um acidente ontem, mas não se feriu gravemente, e como ele estava por perto, apenas a ajudou. Os homens ficam chocados com isso e perguntam se é verdade. O protagonista responde que sim, e pergunta por que estaria ali fazendo hora extra até tão tarde se não fosse por isso. Enquanto eles conversam, o jovem Gu os observa. Um pouco mais confiante, ele percebe que tudo foi uma coincidência e se irrita com o fato de o protagonista estar se exibindo na frente de sua amada, e decide que fará com que ele pague por isso. Enquanto isso, na mansão de luxo da presidente, a imperatriz está sentada no escuro à mesa. Ela escuta o protagonista chegar, e ele pergunta o que está acontecendo, pois as luzes estavam apagadas. Ela se vira e diz que está muito brava agora e que as consequências serão graves. Ele coloca a comida sobre a mesa e sugere que ela coma um pouco primeiro. Ela para por um momento e então ataca a comida, dizendo que ele deveria ter trazido antes. Um tempo depois, já satisfeita, ela pergunta por que a comida não estava picante dessa vez. Sorrindo, ele diz que esses wontons são melhores quando são mais leves. Ela pega o celular e diz que ele tem algo contra ela, comentando que não deveria ser difícil pedir comida com apenas 2 toques, mas que ela não consegue fazer isso. O protagonista percebe que esse é o motivo de sua raiva. Ele se senta ao lado dela e diz que irá dar uma olhada. Ele explica que ela precisa escanear o rosto para conseguir pagar
e orienta que ela deixe a câmera voltada para o rosto. Ele explica que esse é o único jeito de pagar pela comida. Enquanto limpa a mesa, ele se pergunta o que são aqueles papéis sobre técnicas de meditação e como sua chefe Lin conseguia ler essas coisas. A imperatriz responde que, na verdade, foi ela quem escreveu. O protagonista fica ainda mais surpreso, mas ela diz que não é tão estranho assim, já que ainda sabe usar papel e caneta. Ela se levanta e explica que essa é uma técnica de respiração meditativa que ajudará a fortalecer o corpo e a focar a mente. Ela continua dizendo que, quando os meridianos forem desbloqueados e o corpo do protagonista remodelado, ele será capaz de lidar com a técnica que estava praticando. Envergonhado, ele pensa que essa é a primeira vez que uma garota faz isso por ele. A imperatriz diz que há uma condição. O protagonista responde que não vai vender seu corpo, mas ela explica que, se ele aceitou os métodos dela, terá que praticar de acordo com eles. Ela não se importa se ele é naturalmente talentoso, mas quer que ele domine o primeiro capítulo em 3 semanas, pois ela nunca mantém preguiçosos por perto. Nesse momento, ele sente como se estivesse diante de um demônio. O protagonista pergunta quanto tempo os discípulos dela levam para praticar. Ela responde que cerca de 4 semanas, e já que Lu é naturalmente mais talentoso, 1 semana a menos não será um problema. Ele então pega o papel e começa a ler, percebendo que precisa manter o fluxo de energia leve e circulando em seu corpo. Enquanto isso, ela está sentada sobre a mesa, comendo alguns biscoitinhos. Ela fala para ele comer primeiro e que não precisa ter pressa, mas o protagonista comenta que sente seu corpo muito mais leve. Surpresa, ela percebe que ele dominou todo o capítulo em tão poucas respirações. Lu Yuwei olha para sua mão e pergunta o que ele acabou de dominar. A imperatriz responde que ele dominou os fundamentos do refinamento corporal. Ela pede para que ele respire fundo e tente novamente. O protagonista, então, para por um momento e respira. A imperatriz fica espantada, pois percebe que a energia espiritual, em um raio de dezenas de quilômetros, está sendo atraída por ele, e então ela se pergunta: que talento monstruoso é esse? Uma mensagem do sistema de choque aparece, informando que ele chocou mais uma vez a imperatriz, e, como resultado, ganhou uma recompensa de passos instantâneos. Lu pensa que, mais uma vez, o sistema apareceu e deu uma recompensa por surpreender alguém. Ele conclui que, para o sistema aparecer novamente, ele terá que chocar ainda mais alguém. Vendo Lu rir, a imperatriz pergunta por que ele está rindo assim, e ele responde que não é nada, que está apenas pensando no dia em que se tornará um mestre incomparável. Ele se vira para ela e pergunta se ela tem mais alguma instrução. Caso contrário, ele irá praticar mais. Ela diz que sim, que tem algo importante. Ela pergunta por que não há uma Coca-Cola na casa e por que nunca encontra comida, deixando o protagonista sem palavras. Um tempo depois, ele está mexendo na geladeira dela e comenta que, se ele a ensinar a pedir coisas no mercado tão tarde da noite, o entregador terá problemas. Então, ele entrega uma lata de refrigerante para ela, que toma imediatamente. Ela se joga no sofá e diz que agora está bem melhor, mas lembra Lu de algo importante, que ele deve ser mais prático, pois já viu muitos prodígios caírem por deixar o poder subir a cabeça. Ela o adverte a lembrar que sempre há montanhas acima de montanhas. O protagonista apenas concorda e diz que entende, mas nesse momento a imperatriz se levanta um pouco e solta um arroto do nada. Envergonhada, ela diz que esse corpo ainda é muito frágil, enquanto soluça sem parar. O protagonista diz a ela que avisou para não beber tão rápido e que ela só poderá beber 2 latinhas por dia e que ele vai verificar isso. Ele também recomenda que ela escove os dentes antes de dormir. Ela responde que ele é muito chato e pergunta se ele já não estava indo embora. O protagonista diz que irá, mesmo que ela brigue com ele, a menos que ela queira ter diabetes e care o suficiente para não poder mais beber. Assustada, ela pergunta se não pode mais beber, e ele diz que está apenas brincando e que está indo embora. Após a saída dele, ela sente que finalmente tem um pouco de paz, mas ele grita da porta, avisando que deixou o número dele salvo no celular dela. Caso ela queira ligar para ele, é só apertar na tela. Nesse momento, ela pensa que as pessoas temiam sua ira, então faziam tudo o que ela pedia. Fazia muito tempo que alguém não se importava tanto com ela. Chegando em casa,
Lu se pergunta onde foi seu irmão, mas ele diz que tanto faz e se joga no sofá, pois teve um dia longo e precisa relaxar. Então, ele pega o celular e entra em um jogo. Ele tenta ver se seus amigos estão online e manda uma mensagem no chat, perguntando se eles estão jogando algo. No entanto, seus amigos começam a inventar algumas desculpas esfarrapadas para sair da conversa. Lu fica bravo com essa atitude, mas um deles pergunta se Lu ainda está na cidade de Zhejiang. O protagonista se anima e responde que fazia muito tempo que não via esse amigo online, e os dois acabam marcando de comer algo juntos no dia seguinte. Lu pensa nesse momento que já se passaram 4 anos e ele nunca viu esse amigo pessoalmente. E com esse avatar, ele seria facilmente um líder de gangue. Enquanto isso, em outro lugar, em uma sala de vigilância, alguns homens estão procurando por algo. Um deles diz que um de seus irmãos desapareceu ali e não havia vestígios sobre seu paradeiro. O outro responde para que ele não se preocupe, pois encontrou alguém para lidar com esse cara. Ele diz isso enquanto olha para a foto do nosso protagonista. Na manhã seguinte, em frente a uma lanchonete, nosso protagonista está enviando uma mensagem para seu amigo, avisando que já chegou ao local. Lucy pergunta se os pedidos que fez na lanchonete já estão prontos, pois seu amigo parecia um pouco fraco, e isso ajudaria a recuperar um pouco das forças. Enquanto ele pensava que seu amigo iria gostar dessa recepção, alguém se aproxima dele. Uma moça chega e se senta na cadeira em frente a Lu, que diz que esse assento já está reservado. Mas, ao ver a garota, ele comenta que já viu maids vendendo bebidas em alguns lugares, mas não esperava que ali teria esse tipo de serviço. Sorrindo, a menina diz ser o velho maníaco, seu amigo do chat. Ela mostra o celular e pergunta se não se enganou também, né? O protagonista pergunta se ela realmente era seu amigo, afinal, no chat do jogo, a voz dela era bem diferente. A garota responde que uma irmã dela disse que ela deveria se disfarçar de homem por segurança, já que é muito fácil de ser manipulada quando está sozinha. Ela explica que utiliza um modificador de voz, mas teve uma vez que esqueceu de ligá-lo, e pareceu que ninguém percebeu. Lu diz que todos acharam que tinha sido uma mulher que o velho maníaco tinha trazido para casa. Fazendo bico, ela pede para que ele não a chame por esse apelido, pois ela não gosta, mas foi sua irmã quem deu a ela. Então, pede para que ele a chame de Xiao Tu e avisa que vai morar na cidade de Zhejiang. Um tempo se passou, e eles estavam andando pela cidade. Ele pergunta se ela veio sozinha e se não ficou com medo de que ele fosse uma pessoa má. Ela diz que treina desde criança e que mesmo que venham 3 ou 5 pessoas, ninguém conseguirá chegar perto dela. Lu comenta que é meio estranho quando um querido irmão vira uma garota. Surpresa, ela pergunta se ele está chamando-a de fofa. Batendo diversas vezes no corrimão, ela diz que está um pouco envergonhada por ele ter dito isso do nada. Nesse momento, nosso protagonista pergunta a Xiao Tu se ela ouviu algo, pois, de tanto que ela bateu no corrimão, ele acabou rachando. De repente, o corrimão se quebra, e nosso protagonista quase cai no lago. Xiao Tu se desespera para salvá-lo, e ao empurrá-lo para trás, acaba caindo com tudo em cima dele, o que deixa nosso protagonista todo machucado. Um tempo se passou, e eles estavam em algum lugar por ali. Xiao Tu pede desculpas a Lu e diz que sempre quebra coisas por aí. Ele responde que tudo bem, que pode lidar com isso, e fala para ela não se preocupar. Mas ele pensa que ainda bem que praticou a técnica de meditação. Se não fosse por isso, ele não teria mais nenhum osso intacto. O celular de Xiao Tu começa a tocar, avisando que ela tinha um novo pedido. Animada, ela diz que seu primeiro pedido chegou, deixando nosso protagonista confuso. Ela então mostra o celular para ele e pergunta se ele não conhecia o aplicativo Xiaoshang. O protagonista pensa por um momento e responde que esse aplicativo tem sido bem popular e é utilizado para que as pessoas possam postar tarefas para guerreiros e cultivadores concluí-las. Ele então se lembra do dia em que pediu espetinhos exóticos de cordeiro. Ele continua dizendo que, após concluir a tarefa, quem a aceita não recebe apenas a recompensa, mas também pode acumular pontos heróicos. Xiao Tu concorda e diz que se tornar a maior heroína do mundo é o seu maior desejo. Ao ler a tarefa, ela descobre que alguém roubou a esposa do empregador e que ele quer que ela dê um jeito no cara. Por um momento, o protagonista fica furioso com quem roubou a amada do empregador, mas, olhando bem,
ele percebe que a foto do culpado parecia muito com ele mesmo. Sem pensar duas vezes, Xiaotu desfere um golpe em direção ao protagonista, mas acaba acertando uma árvore. Lu salta para longe e pede que ela tenha um pouco de calma. Afinal, como ele poderia fazer algo assim? Ele lembra que, como heroína, ela deveria ir atrás de evidências primeiro. Xiaotu fala para ele parar de resistir, pois essa seria sua primeira missão para se tornar uma grande heroína, e se ele for mesmo amigo dela, deveria deixar que ela o capture. Ela então se lança em direção ao protagonista, que comenta que outros arriscam a vida por um amigo, enquanto ela está tentando pegá-lo só por uma missão. Ela responde que ele deveria se tornar os pontos heróicos dela e que não precisa se preocupar, pois ela assumirá toda a responsabilidade. Mais uma vez, Lu desvia dos ataques de Xiaotu, o que mostra que essas esquivas não são apenas coincidência. O protagonista, observando-a, comenta que é muito difícil lidar com uma mulher, especialmente quando ela está tentando acertá-lo. Ele então decide que não vai mais se conter. Lu salta rapidamente para trás dela e usa a técnica do Dao Celestial, chegando com a mão muito próxima da garota. Xiaotu se pergunta se ele estava se fazendo de bobo. Nesse momento, uma mensagem do sistema de choque aparece, dizendo que ele conseguiu um choque primário e ganhou a técnica de choque da alma. Xiaotu desabafa, dizendo que seu avô sempre lhe disse que poderia haver alguns mestres espalhados por toda a China e que, mesmo que ela treine, nunca conseguirá igualar Lu Yuwei. Tentando consolá-la, o protagonista diz que também pratica desde a infância, mas teve que contar com um contra-ataque repentino para ter sucesso. Xiaotu comenta que os ataques de Lu não pareciam ser de alguém que pratica desde criança e decide verificar. Ela fala que irá conferir os vestígios de prática desde a infância dele, pois devem haver algumas marcas. Ela então pede para ele ficar parado e deixar que ela veja. Desesperado, o protagonista diz que vai contar a verdade. Após algum tempo de explicação, Xiaotu fica chocada ao ouvir que o prodigioso protagonista está praticando há apenas 3 meses e comenta que ele é muito talentoso. Ele explica que as habilidades e oportunidades foram um pouco especiais. Xiaotu diz que entende, pois o cultivo deve ser um segredo de família e ela não irá se meter. Porém, ela continua dizendo que, por ele ter conseguido realizar isso em apenas 3 meses, seu avô ficaria surpreso. Ela menciona que irá apresentá-lo ao avô algum dia. O protagonista então pergunta se ela o ajudaria a descobrir quem colocou uma recompensa sobre ele, e faz um juramento de que nunca faria nada desleal. Xiaotu verifica a mensagem no celular e diz que não consegue ver quem foi diretamente, mas pode tentar marcar uma reunião. Algum tempo depois, em algum lugar da cidade, algumas pessoas saem de uma van. Uma delas se aproxima e pergunta se foi ela quem aceitou ajudar na tarefa. Xiaotu aponta para o protagonista e diz que eles podem fazer o que quiserem com ele. Vendo aquela pessoa, o protagonista diz que nunca a viu na vida. A pessoa então agradece e diz que com certeza dará uma avaliação de 5 estrelas para ela. O protagonista responde ao homem que eles nem se conhecem, então isso deve ser um engano. Encarando o protagonista, o homem pergunta se ele já se esqueceu que pegou o homem dele e desabafou com ele. Outras pessoas se reúnem na conversa, e ele diz que hoje irá se vingar do protagonista. 2 mulheres que chegaram comentam que irão adorar fazer algo com Lu, pois ele é muito lindo. O protagonista tenta entender o motivo dessas pessoas estarem o atacando, se seria por pura travessura ou manipulação de alguém, e então decide testar a nova técnica nesses caras. Ele utiliza a técnica de choque da alma, e em seguida diz para eles voltarem e fazerem o mesmo que iriam fazer com ele com quem os mandou. Xiaotu pergunta se Lu iria apenas deixá-los ir assim, ao que ele responde que não tem problema, que vai deixá-los voar por um tempo. Após andar mais um pouco pela cidade, Xiaotu suspira e diz que achava que eles caminhariam juntos por mais tempo, mas comenta que estão ligando para ela, e se não voltar, sua irmã virá atrás dela. O protagonista diz que tudo bem, já que ela está ficando na cidade, eles podem sair mais vezes e se encontrar com os outros. Xiaotu concorda e avisa que agora está indo embora. Ela atende o celular e avisa a irmã que já está a caminho, dizendo que não há necessidade de ela vir buscá-la. Olhando para ela falar no celular, ele se pergunta como seria a reação dos outros amigos ao descobrirem que, na verdade, ela é uma mulher. Nesse momento, a imperatriz liga.
Ele atende, perguntando se era realmente ela. Ela responde, perguntando de volta se é tão difícil para ela aprender a usar um artefato de comunicação. Rindo, o protagonista diz que não, e então ela pede para que ele a acompanhe para comprar algumas roupas. Um tempo depois, a imperatriz chega ao local. O protagonista oferece uma compensação e um maço de cigarro ao motorista pelos problemas que sua chefe possa ter causado, explicando que ela não quis roubá-lo. Ele então se vira para trás e diz que, se ela não sabe pegar um táxi, não deveria colocar os pés no capô do carro. Sem graça, ela responde que Lu disse a ela que era para parar um carro, então ela fez o que ele pediu. O protagonista pergunta por que ela quer comprar roupas de repente, já que ainda tem bastante no armário. Ela responde, perguntando se ele quer que ela use as roupas de outra pessoa pelo resto da vida. A atendente pergunta a Lu se ele veio comprar roupas para sua namorada. Lu acha a atendente muito esperta por ter começado a perguntar ao homem, mas então diz para ela perguntar diretamente a quem vai pagar, pois ele está ali apenas para carregar as bolsas. Alguns homens que estavam ali riem, comentando que, pelo jeito pobre dele, ele nunca conseguiria uma namorada como aquela. A atendente pergunta à imperatriz se ela quer uma roupa mais confortável e oferece um vestido. Em seguida, sugere que, olhando para a aparência dela, um look Chanel também combinaria bem com sua imagem. A imperatriz pergunta ao protagonista o que seria esse estilo que a atendente mencionou. O protagonista resume, explicando que a atendente quer saber se as roupas são para usar em uma ocasião especial ou no dia a dia. A imperatriz sorri e diz que entendeu. Em seguida, pergunta se haveria alguma roupa rápida, deixando todos chocados e sem entender o que ela quis dizer. Confusa, a imperatriz menciona que viu esse termo em um site, e o protagonista pensa que deveria ter criado uma conta para ela, pois ela estava vendo seu histórico de acesso. O protagonista então inventa uma desculpa, dizendo que ela gosta de heroínas e quer apenas uma roupa que a faça parecer poderosa. Graciosa, a imperatriz diz que, se não houver, tudo bem, mas, se tiver algo assim, ela poderia tentar. Isso deixa os homens sem saber se o protagonista era realmente apenas um carregador de malas ou se eles estavam encenando algum tipo de teatro de casal. O protagonista então comenta que ela irá participar de um jantar e pergunta se há algo mais adequado. Sem jeito, a atendente se vira e diz que, claro, pode ajudar. Um tempo depois, a imperatriz sai do provador, deixando todos completamente chocados com sua beleza. Ela estava extremamente radiante com aquele vestido. Ela então comenta que o vestido é bem parecido com o que usava antes e pergunta o que todos acharam. A atendente diz que ficou um pouco preocupada se essa roupa não seria muito chamativa, mas que ela combinou perfeitamente. A imperatriz se olha no espelho e então diz que vai comprar. Ela aponta para o nosso protagonista e pergunta à atendente se há algo do tamanho dele também, pois ela quer comprar um conjunto para ele. O protagonista fica sem graça com a situação e escuta a atendente falar que sim, que irá buscar. Alguns minutos depois, o protagonista sai do provador vestido com um terno. A imperatriz diz que a roupa fica muito bem nele e o chama para irem pagar a conta. O protagonista pergunta por que ela quer que ele compre uma roupa, e ela responde que a família de Lin Miaoki enviou uma mensagem convidando-os para um banquete da família em alguns dias. Ela então paga as contas e diz que achou que essa seria uma ótima oportunidade para conhecer um pouco mais desse mundo, por isso resolveu convidar o protagonista para acompanhá-la. Mas a atendente diz que parece haver algum problema com o pagamento. O protagonista se pergunta como isso poderia ter acontecido, já que a conta de Lin Miaoki deveria ter mais do que o suficiente para pagar. Ele então diz que irá pagar, pensando que, mesmo que passe por uns 2 meses apertado, esse dia valeu a pena. A atendente então diz que o valor ficou em 38.888, o que faz com que o protagonista sinta dor ao ouvir isso. Ela pergunta se ele quer alguns pontos de fidelidade, e ele responde que não precisa. Um tempo depois, a imperatriz está tomando algo em uma lanchonete, mas comenta que isso não é tão bom quanto Coca-Cola. Olhando o histórico de transações na conta de Lin, o protagonista diz que houve uma enorme transferência esses dias e que vai conversar com o gerente Zheng. A imperatriz comenta que esses assuntos financeiros são tediosos e que ela não entende nada disso. Lu pergunta se ela não está preocupada em ficar sem dinheiro, e ela simplesmente responde que, de agora em diante, quem vai cuidar disso é o protagonista, e que o dinheiro dela agora é dele também.
O protagonista pergunta se agora o dinheiro é dele, e ela responde que sim. Ele começa a imaginar uma chuva de dinheiro caindo sobre ele, mas a imperatriz o alerta dizendo que ele pertence a ela agora e que não vai poder escapar disso. Envergonhado, Lu diz que esse assunto tem que ser verificado com mais clareza. Nesse momento, a imperatriz percebe algo e pensa que essas pessoas são realmente perspicazes. O protagonista comenta que sentiu que estavam sendo observados mais cedo, mas achou que era coisa de sua cabeça. A imperatriz diz que Lu tem bons instintos, mas que agora está muito cansada e pede para que ele cuide disso. Enquanto isso, um grupo de homens estava por perto. Um deles falava ao telefone sobre o cancelamento do plano. O homem do outro lado da linha diz que aquele rapaz deveria ser eliminado por ter testemunhado o acidente de Lin Miaoki, mas, como Lin Miaoki não está morta, não há necessidade de criar problemas extras. O outro homem responde que isso não importa, pois eles perderam 3 irmãos nesse incidente, e que agora ele pode fazer o que quiser, pois não tem mais nada a ver com ele. Ele desliga o celular e comenta que aquele bastardo não se importa mais. Um dos rapazes que estava ali responde que essa conta terá que ser paga mais cedo ou mais tarde. Um tempo depois, de volta ao escritório da chefe, o gerente aparece entregando alguns documentos. Ele diz que já havia conversado com a senhorita Lin sobre comprar um lote de mercadorias, e ela mencionou que pagaria, e quando tivesse o retorno, devolveria o valor para a conta dela. Em seguida, ele diz que um novo contrato precisa de uma assinatura. Olhando para aquele documento, o protagonista percebe que não é tão bom assim com números. Ele então se lembra do que a imperatriz disse sobre o dinheiro ser dele também. Lu pede ao gerente para ver o novo contrato, e o gerente lhe entrega uma pilha de documentações, dizendo que ali está tudo e que Lu irá assinar os contratos do próximo mês. Nosso protagonista pergunta se o gerente está querendo que ele assine contratos do ano inteiro, e sarcasticamente o gerente responde que um pouco, e que, se o protagonista não conseguir, pode pedir ajuda. Olhando para aqueles papéis, Lu pensa que não sabe o que esse homem está tramando, mas decide confiar apenas em si mesmo. O protagonista então abre uma planilha no computador e pergunta se é sobre essa compra, e o gerente responde que sim. Ele se vira para sair da sala e diz ao protagonista que, se precisar, é só chamá-lo. Um tempo depois, em outro lugar da empresa, Gu Xiaonan pergunta ao gerente se Lu Yuwei não confiou nele para assinar os contratos. O gerente responde que Lu não confia nele. Os dois começam a gargalhar e o gerente diz que isso é perfeito, enquanto Gu chama nosso protagonista de doido hipócrita. O gerente comenta que, se Lu tivesse passado essa responsabilidade para ele, caso aparecesse algum erro, ele seria o culpado, mas agora não há ninguém para cuidar de Lu se algo der errado. Ele diz que Lu Yuwei planejou tudo, mas não imaginou que a lista de fornecimento estava errada. E como ele irá conseguir resultados assim? Isso vai levar uma eternidade para verificar. Gu diz que o gerente fez um bom trabalho. O gerente responde que ainda não acabou, e que com o orçamento apertado da empresa, se Lu estragar um grande contrato, isso afetará a empresa inteira, e mesmo que a chefe Lin tente defendê-lo, Gu, como acionista, poderia protestar para tirar Lu dali. Gu diz que Zheng é realmente muito bom nisso. Nesse momento, uma moça aparece e diz a Gu Xiaonan que algumas pessoas vieram vê-lo e acabaram de chegar para reportar algo. Ela pergunta se deveria chamar a polícia, mas Gu responde que não há necessidade, pois ele conhece essas pessoas. A moça então diz que tudo bem. Gu Xiaonan ainda diz a ela que, não importa o que aconteça, ela não deve contar a ninguém e nem incomodá-lo. A garota concorda e diz para ele descansar um pouco. Ela então observa Gu chamar aquelas pessoas para as escadas, dizendo que lá é mais espaçoso para conversarem. A garota se pergunta que tipo de conversa eles teriam nas escadas. Ela escuta Gu perguntar por que eles não estavam falando nada e reportando o que aconteceu. Ela começa a ouvir Gu pedir que eles parem e pensa que o mestre Gu está em perigo. Mas ao se aproximar da porta, ela se lembra que ele pediu para não ser incomodado e então se pergunta se isso foi planejado. Ela começa a ouvir sons estranhos e, envergonhada, pensa que as coisas que as pessoas ricas gostam de fazer são realmente difíceis de entender. Um tempo depois, Lu aparece cansado. Ele pensa que tudo parece estar certo, mas qual seria o problema? Então, decide que, se não funcionar, irá verificar novamente. Nesse momento, seu celular começa a tocar.
Ao atender, a imperatriz grita com ele, dizendo que, mesmo que ele não precise comer, ela precisa. Lu diz para ela pedir comida, pois ele vai precisar ficar um pouco mais. Ela então pergunta por que ele vai ficar, e diz que vai dar apenas 1 minuto para ele aparecer. O protagonista então diz que entendeu. Alguns minutos depois, em uma lanchonete, a imperatriz está provando uma comida nova e comenta que tem um sabor delicioso. O protagonista oferece seu macarrão de intestino de porco para ela provar, mas ela se recusa, achando isso muito estranho. O protagonista pergunta a ela por que resolveu sair, já que ela já consegue pedir comida em casa, e questiona se ela não está usando isso como desculpa para que ele peça as coisas para ela. Ela então se engasga e, irritada, diz que apenas ficou indecisa com a quantidade de opções para escolher e queria a ajuda dele. O protagonista diz que entendeu. Ela pergunta como ele tem ido no trabalho, e Lu explica que não está conseguindo resolver um contrato. Mesmo olhando várias vezes, ele não entende o que há de errado. A imperatriz sugere que ele pode estar sendo um pouco descuidado, mas Lu responde que não é isso. Conhecendo o gerente Zheng, ele não é um cara legal. O protagonista então sugere que eles comam primeiro e pergunta novamente se ela não quer experimentar. Nesse momento, um homem grita dizendo que o intestino de porco está mal limpo e pergunta se é assim que devem vender para alguém. Ao ouvir isso, o protagonista fica chocado, pois já estava quase terminando o prato. A imperatriz pergunta o que o homem está querendo dizer, e Lu responde que é melhor ela nem saber. O chefe da lanchonete chega perguntando o motivo da gritaria, e o homem responde, perguntando se ele era um cara hipócrita que não sabia o que estava acontecendo. O chefe então diz para o homem não difamar a lanchonete, mas o homem responde que as evidências estão ali. O protagonista então se levanta e a imperatriz pergunta o que está acontecendo. Os dois homens continuam discutindo até que Lu se aproxima por trás do dono da lanchonete e diz que também pediu uma porção de intestino. Então, pega o homem pela roupa e exige uma compensação em dobro por isso. O dono da loja pede para que Lu se acalme, dizendo que sua loja não faz essas coisas. O protagonista pergunta se isso seria sério. Desesperado, o homem explica que o intestino grosso que eles vendem é feito com coalhada, ou seja, é vegano. Então, como poderia estar sujo? No entanto, em vez de acalmar as coisas, a situação só piora. Outros clientes começam a acusar a lanchonete de vender produtos falsificados e também exigem o dinheiro de volta. Lu volta para a mesa e comenta que um vendedor de produtos falsos encontrou um golpista. Comendo sua comida, a imperatriz diz que, em sua terra, isso seria o suficiente para provocar um castigo divino. Ela então fica satisfeita e comenta que os wontons são bons, sugerindo que deveriam perdoar o chefe dessa vez. Nesse momento, o protagonista tem uma clareza sobre o problema do contrato e agora sabe onde o gerente estava tentando enganá-lo. No dia seguinte, no escritório da empresa, o gerente pergunta se Lu terminou de revisar aquele lote de documentos. O protagonista responde que sim, que já assinou e enviou para os fornecedores, e pergunta se há algo errado. O gerente então diz que isso é ruim e começa a dizer que é tudo culpa dele. Ele explica que acabou de perceber que havia um erro no formulário do fornecedor, que estava usando preços antigos. Em seguida, grita para que todos escutem que o nosso protagonista assinou um contrato que vai fazer com que eles percam milhões. As pessoas começam a olhar para Lu e a questionar o que está acontecendo, até que Gu aparece, apontando para o protagonista e perguntando o que está acontecendo. Nesse momento, Gu sente uma dor em seu traseiro, o que faz com que o gerente pergunte se ele está bem. Lu responde que está curioso sobre o que eles estão fazendo. Gu então diz que o caixa da empresa está apertado, que o bônus dos funcionários ainda não foi pago, e agora surgiu esse problema. As pessoas entram em pânico ao ouvir que seu bônus não será pago. Gu então aponta para o nosso protagonista e diz que, como representante da presidente Lin, ele deveria se explicar sobre isso. Lu explica que o contrato foi enviado com a precificação correta dos produtos e que não há nenhum problema com isso. Gu, confuso, olha para Zheng, e o protagonista diz que enviou tudo por e-mail e que Gu pode verificar. Ao olhar para o e-mail, o gerente diz que os números estão corretos. Lu então aproveita a situação e diz que, por causa da supervisão do gerente Zheng, quase custou o bônus de todos. Em seguida, ele pede para que o gerente se explique.
Zheng diz que sente muito por isso, que estava muito sobrecarregado e cometeu um erro. Olhando para Gu, ele conclui dizendo que, felizmente, o irmão Lu corrigiu o erro a tempo. Gu diz que, mesmo que o gerente Zheng tenha cometido um erro, não houve nenhum dano real. Lu se levanta da cadeira e diz que, já que o jovem mestre Gu não se sente bem, deveria descansar um pouco mais. Ele segura nos ombros de Gu e o faz sentar na cadeira, o que faz com que o homem sinta dor em seu traseiro novamente. Lu então diz que há algo muito intrigante nessa história. Por que o fluxo de caixa, incluindo o bônus de todos, está na sua conta, jovem mestre? Todos no escritório ficam revoltados ao ouvir isso, e quase chorando, Gu pergunta de que dinheiro estão falando. Ele explica que nem se importaria em investir naquela pequena empresa se não fosse por Lin, pois ele não se importa com esse pequeno dinheiro. Lu então diz que quase esqueceu que o jovem mestre é da família Gu. Gu então se lembra de algo, aponta para Zheng e diz que foi ele quem transferiu esse dinheiro para que a empresa parecesse ter pouco dinheiro, e que estava planejando deixar Lu assumir a culpa por estragar o contrato, para então devolver os fundos e se voltar contra o protagonista. Gu conclui que é tudo culpa do gerente Zheng, deixando o homem acusado sem palavras. Lu então se vira para Gu e diz que o jovem mestre é muito gentil por não suportar ver uma boa pessoa levar a culpa. Irritado, Gu pensa que é melhor não encontrar Lu sozinho. As pessoas do escritório se viram para Zheng, e por trás dos homens irritados, Lu diz que eles já sabem o que fazer, e então fica observando a confusão acontecer. Uma mensagem chega ao celular do nosso protagonista. Era a Imperatriz dizendo que está morrendo de fome. Lu se pergunta se hoje não é o banquete da família Lin. Um tempo depois, na mansão da família Lin, o protagonista está sendo revistado pelas empregadas da casa. Uma delas diz que o banquete já vai começar, e o protagonista responde que tudo bem. A Imperatriz e Lu chegam ao local, e observando o ambiente, Lu comenta que é bastante espetacular. Enquanto isso, a Imperatriz pergunta se a família Lin não deveria ser proeminente. Lu pergunta se não parece ser o caso, e chateada, ela então pergunta por que não tem nenhum copo de Coca-Cola ali. Um homem se aproxima da Imperatriz e diz que a avó estava preocupada que ela não viesse. A Imperatriz desvia o olhar e não responde nada. O homem pergunta por que ela não está respondendo nada para o próprio irmão. Lu então explica que a presidente Lin não anda muito bem desde o dia do acidente e que ainda está se recuperando. O homem pergunta quem seria ele, e Lu se apresenta como o assistente da presidente Lin. O homem então diz que tudo bem e oferece uma bebida para ela. Ele aponta para algumas pessoas e avisa que em breve ela irá conhecer alguns CEOs de empresas e que, como representante da família Lin, ela deve se certificar de entretê-los bem. Quando o homem sai, a Imperatriz pergunta quem era aquele homem. Lu responde que é o irmão dela, mas que não sabe se é de sangue ou não. Ele continua dizendo que, apesar de ter menos de 30 anos, Lin Wei é chefe de relações externas do grupo Lin, e que a empresa da senhorita Lin era apenas uma das várias filiais da família Lin. Suspirando, a Imperatriz diz que o lugar tem uma atmosfera que ela não gosta. Ela então olha para o copo e comenta que parece ser bom, antes de começar a beber. O protagonista entra em desespero enquanto ela começa a tossir e pergunta por que aquele álcool é tão forte. Lu explica que as técnicas de destilação são diferentes no mundo dela e que certamente o álcool é mais forte. A Imperatriz então pergunta se realmente não tem Coca-Cola e Lu diz que irá procurar. Observando uma garçonete que passava por ali, ele a chama e pergunta se não tem Coca-Cola. A moça pede desculpas e diz que não, pois os VIPs dali só consomem bebidas sofisticadas. A garçonete se vira para outra colega e pergunta quem é aquele caipira. A outra responde que irá verificar, mas pede para ela falar mais baixo para não ofender ninguém importante. O protagonista começa a ouvir o que a garçonete estava dizendo. Ela comenta que não há problema dele ouvir, pois é apenas alguém que veio acompanhado de Lin Miaoki, e que ouviu dizer que irão empurrá-la para a família Pan essa noite. A outra pergunta se isso é verdade, e ela confirma, dizendo que famílias ricas não mantêm pessoas inúteis por perto. Lu, ouvindo isso, chega a uma conclusão sobre a vida de sua ex-chefe. Ele então olha ao redor e não encontra a Imperatriz. Ela estava perto de uma mesa com vários homens. Um deles diz que quanto mais alto uma mulher sobe, menos ela vale.
Outro homem comenta que isso é um pouco hostil de se falar, jovem mestre Pan, e sugere que bebam algo. O rapaz pergunta se está errado, enquanto a imperatriz os ignora em silêncio. Um deles pergunta ao jovem mestre Pan se ele já escolheu alguém. Ele responde que vai deixar isso para depois, pois é um cara muito filial. Comenta que a 12ª esposa de seu pai fugiu ontem com dinheiro. Mas ninguém precisa se preocupar, pois ele é um velho generoso e está ansioso para ter mais alguns filhos. Ele se levanta, se vira para a imperatriz e continua dizendo que sempre avisou seu pai que filhos de mulheres inferiores não valem nada, mesmo que elas sejam bonitas, mas que alguém como ela, que tem um pouco de sangue da família Lin, seria uma ótima combinação. Ele então tenta abraçar a imperatriz e pergunta o que ela acha disso. Lu, chegando por ali, diz que todos ali são pessoas importantes da cidade e que se ele ofender alguém, isso será muito prejudicial para ele. A imperatriz se vira irritada, mas Lu, com um olhar aterrorizante, diz que isso é uma pena. Ele segura a mão do homem e a torce. O jovem mestre Pan pergunta o que Lu está fazendo e pede para que ele o solte. A imperatriz pergunta o que esse cara está tentando fazer, e enquanto segurava a mão do homem, Lu diz que quanto maior a energia, maior o valor do choque, e que mal pode esperar por isso. O homem puxa a mão e pergunta se Lu está louco. Sorrindo, Lu diz que é apenas um assistente da senhorita Lin e que está fazendo um favor para ele. O homem aponta para o protagonista e diz que é melhor ele ter uma explicação para isso, caso contrário, terá grandes problemas. Lu explica que parecia que a mão do jovem mestre estava com algum problema, então resolveu ajudá-lo. O homem pergunta se é assim que Lu quer jogar e chama seu guarda-costas super forte para lidar com ele, ordenando que dê uma olhada nesse assistente que pode precisar de conserto. Lu, então, grita para pararem com essa bobagem e diz que, se quiserem lutar, que venham logo. O guarda-costas avança em direção a Lu e tenta acertá-lo com um golpe, mas Lu desvia, contra-ataca e comenta que suas habilidades de boxe não estão muito refinadas. Ao acertá-lo, Lu completa dizendo que são mais do que suficientes para lidar com ele. O golpe faz com que o guarda-costas perca um dente e seja lançado para longe. O jovem Pan fica chocado, pois aquele guarda-costas era um dos protetores de seu pai, um cultivador de nível 3. Os homens que estavam na mesa também ficam chocados, pois o protagonista conseguiu derrotar o cultivador com apenas um golpe, o que faz com que uma mensagem de sistema de choque apareça. Um homem surge atrás de Lin Wei e pergunta o que está acontecendo. Lin Wei responde que parece que o pessoal de Miaoki está causando confusão. Irritado, o tio deles comenta que Miaoki tem se tornado cada vez mais imprudente. O jovem Pan chama os membros da família Lin e pergunta se é assim que eles tratam seus convidados. O tio aparece, pedindo para que o jovem Pan se acalme e garantindo que irão resolver a situação de maneira adequada. O rapaz pergunta se eles ainda querem uma aliança matrimonial com a família Pan desse jeito. A imperatriz diz a Lin que ele pode se beneficiar do que acabou de acontecer. O protagonista a observa e pensa que isso era esperado dela, já que é muito perspicaz. Lu então responde que, na verdade, ele não estava suportando vê-lo insultar mulheres, pois a igualdade de gênero é importante nos dias de hoje. A imperatriz discorda, dizendo que o sorriso de Lu parecia muito estranho. Nesse momento, o tio dela surge e diz que a família não se importa com as origens humildes dela e que a criaram como parte da família. E é assim que ela os retribui? A imperatriz pergunta ao protagonista quem seria aquele homem, e Lu explica que deve ser alguém mais velho da família Lin, mas que nunca o conheceu. O homem continua apontando para ela e esbravejando, dizendo que agora a família Lin está sendo humilhada e que ela deveria pedir desculpas ao jovem mestre Pan. O protagonista sugere que ela o deixe lidar com a situação, mas a imperatriz o interrompe e responde ao tio que, se eles se consideram pessoas nobres, não passam de pessoas sem virtudes que só se importam com aparências. Ela, então, começa a falar uma série de coisas, deixando o homem sem palavras. Ela pergunta se falou algo errado e se ele tiver algum problema, que leve para o caixão, já que parece não ter muito tempo de vida. O tio cai para trás e Lu fica impressionado com o que ela acabou de fazer. O tio da chefe se levanta e diz que isso é demais e muito ultrajante. A imperatriz responde que,
Se ele não tem mais nada a dizer, ela irá se despedir. O tio, transtornado, diz que irá recuperar tudo o que a família Lin deu a ela e expulsá-la. Nesse momento, um homem aparece pedindo para que ela espere. Ele se vira para Lu e pergunta se poderia conhecê-lo, pois quer saber quem seria o mestre do nosso protagonista. Lu começa a falar, mas é interrompido. O homem continua dizendo que o mundo das artes marciais é muito complexo e não acha conveniente entrar em detalhes. Se é que todos me entendem, ele diz enquanto olha para o irmão de Lin. Lin Wei se aproxima e diz que os convidados não têm intenções de fazer mal e que, para falar a verdade, é bom ter o apoio de grupos de artes marciais para empresas como a deles. Nosso protagonista responde que não é que ele não queira responder, mas sim que não teve um mestre formal. Completa dizendo que, no entanto, recebeu orientação de algumas figuras notáveis. Lin Wei diz que não precisam discutir sobre negócios hoje, e então comenta que o irmão Lu e Miaoki parecem ter um relacionamento especial, pois ela só trouxe uma pessoa para casa em todos esses anos. E claro, ver alguém tão talentoso me deixou à vontade como irmão dela. O homem, olhando de longe, diz que antes Lin Wei estava falando sobre casar a irmã, e agora está tentando fazer novas conexões. Outro homem que estava por ali comenta que isso é muito desprezível. A imperatriz pede para que parem com a conversa fiada, pois eles já se despediram. O irmão dela, vendo os dois saírem, diz que parece que o irmão Lu e Miaoki têm outros planos e que não devemos incomodar. Naquele momento, a garçonete se aproxima de Lin Wei e entrega o telefone a ele. A imperatriz a observa e então aponta para a moça pedindo para que ela se aproxime, deixando a garota confusa e perguntando o que está errado. A imperatriz pede para que ela vá buscar uma caixa de Coca-Cola. Irritada, a imperatriz insiste, perguntando se a moça não conseguiu entendê-la, e além de pedir para aquele lugar, ela também quer que seja entregue em todas as residências, lojas e edifícios da família Lin, e que tenha certeza de que nunca falte. Lin Wei pergunta o que a garota fez. Irritada, a imperatriz responde que ele deveria perguntar para ela, pois a moça ousou fazer fofocas sobre os convidados. O irmão de Lin pensa que então ela ouviu o que foi dito antes. Lin Wei, então, manda a moça fazer imediatamente e diz que, se não for feito até amanhã, ela será demitida. Um tempo depois, a imperatriz e nosso protagonista estão sentados em uma mesa de uma lanchonete por ali. A imperatriz está tomando sua amada Coca-Cola, enquanto o protagonista se sente muito satisfeito com esses lanches noturnos. Ela termina de tomar sua Coca-Cola e fica muito feliz com isso. Olhando para a lata, ela diz que seria muito bom se estivesse gelada. O protagonista, então, oferece uma bebida para ela e diz que combina perfeitamente com comidas de rua. Olhando para a garrafa, a imperatriz pergunta o que seria essa coisa estranha. O protagonista responde que é um tipo de álcool fermentado com sabor diferente, e é diferente daquele que ela tomou antes. A imperatriz decide experimentar um pouco e comenta que é bem diferente das bebidas de sua época, mas pergunta por que se parece com Coca-Cola. No entanto, ela agarra uma latinha e diz que não há chances de ela trocar sua Coca-Cola. O protagonista responde que talvez seja porque os dois contêm efervescência. Ela então oferece para ele novamente, e ele pensa que isso seria como um beijo indireto, então diz que irá buscar uma garrafa nova. Enquanto a imperatriz estava sozinha na mesa, ela escuta uma conversa de uns caras intimidando uma moça. Eles cercam a garota e dizem que a família dela deve tanto dinheiro que eles irão visitá-la todos os dias. A imperatriz se vira com um olhar de desgosto para eles. Os homens então se aproximam ainda mais da moça e pedem para que ela vá com eles. Um rapaz que chegou por ali pergunta se isso não seria demais. Um dos homens grita para ele voltar de onde veio e não aparecer mais, e o rapaz sai correndo. A imperatriz, tentando ignorar a situação, continua tomando sua bebida na mesa, mas o homem segura a moça e ela diz que não quer ir. O homem responde que ela não tem muita escolha agora, e o outro, que estava por trás, a empurra, falando para que cuidem dela e pedindo para que ela seja uma boa menina e apenas tome umas bebidas com seu irmão mais velho. De repente, uma garrafa acerta um dos homens. Os três perguntam quem fez isso. A imperatriz aparece e diz que, já que ele queria beber, isso era para ele. Os homens se aproximam e perguntam se ela está irritada. O homem, vendo a beleza de nossa protagonista,
Diz que tudo bem, ele também irá levá-la para beber um pouco. Um tempo se passa, e um dos homens está pedindo ajuda, enquanto nossa imperatriz segura outro pela camisa, mantendo seu churrasquinho na boca. Ela começa a comer novamente e fala para eles não correrem, já que queriam beber um pouco. Ela se abaixa e diz que, depois dele beber, vai fechar seus meridianos e pontos de pressão com energia verdadeira. Nesse ponto, todos os fluidos do corpo dele voltarão, e sua urina se acumulará, podendo até explodir. O homem pergunta se alguém poderia ligar para a polícia. Lu retorna e pergunta como eles a provocaram. A imperatriz responde que só queria dar uma lição neles. A garota adiante se aproxima e explica que esses caras estavam intimidando ela e não a deixavam ir embora. Então a irmã mais velha decidiu agir. Nesse momento, o homem do churrasquinho pergunta quem irá pagar por isso e grita para que os homens acordem. Um tempo depois, a polícia chega ao local e os homens apontam para a imperatriz, dizendo que ela estava batendo neles. O protagonista se vira e percebe que a polícia chegou. Ele pede para que a garota repita o que disse para a polícia, pois isso os ajudará, e ela concorda, mas sai correndo e diz que sente muito, pois se isso for descoberto, ela estará em apuros. A imperatriz diz para esquecê-la, já que, se ela quer fugir, assim seja. O protagonista, nervoso, diz que não é tão fácil assim, já que as pessoas acham que ela é culpada. Enquanto o policial se aproxima, a imperatriz diz que irá conseguir lidar com isso também, mas Lu a segura pela mão e diz que não vai encará-los. Ele sai correndo, puxando a imperatriz, e pergunta se ela é idiota, dizendo para se apressar e ir embora logo. Enquanto isso, o dono do churrasquinho chora, perguntando onde está o dinheiro dele. Um tempo depois, em um lugar mais seguro, o protagonista fica aliviado por ter treinado, pois, se não, ele teria ficado sem fôlego naquele momento. Ele então diz que não acha que ela foi a vilã ali. Ela pergunta por que ele acha isso. Lu responde que tudo em que consegue pensar é que o que aconteceu no passado provavelmente é o mesmo de agora. A imperatriz então se lembra do que aconteceu, quando foi interpretada de maneira errada pelas pessoas enquanto tentava ajudar, e acabou se tornando uma vilã. Ela diz que faz muito tempo, então não consegue recordar agora. O protagonista diz que não sabe os detalhes do que aconteceu ou o que é certo e justo, mas que, de agora em diante, ele irá observar tudo o que ela fizer e, se possível, revelará a verdade a eles. Nesse momento, a imperatriz se aproxima e pergunta se ele quer ir ao mundo dela com ela, dizendo que isso seria muito interessante. Envergonhado com a situação, o protagonista pergunta qual seria a ocasião e a chama por todos os nomes que ele conhece dela. Ela diz que não é tão antiquada e pede para que ele a chame de Qianniang. E assim, nós e Lu descobrimos o nome da linda imperatriz. Eles então voltam para casa. O protagonista se sente aliviado por sua casa ser próxima dali e a convida para entrar. Ele procura por seu irmão e percebe que ele não está mais ali. Vendo algo no sofá, ele pensa que seu irmão ainda vive jogando coisas por aí. Sem graça, enquanto carrega o objeto duvidoso, ele pede para que ela espere um pouco até que ele possa limpar. Alguns minutos depois, ele pede para que ela se sente e pergunta por que ela quer que ele a chame de Qianniang. Ela explica que, na verdade, ela é apenas um fragmento de alma ligado a um artefato, sem nenhuma conexão com esse corpo, e que seu corpo físico já pereceu há muito tempo. Para sustentar o artefato com a alma, ela foi reprimida dentro do corpo dessa mulher por centenas de anos, e, se a imperatriz não tivesse ficado bêbada e abaixado a guarda, ela nunca mais veria a luz do dia. Ela se senta no colo do protagonista, e ele, envergonhado, pede para que ela lhe dê um tempo para processar as informações. Ela se aproxima dele e pede ajuda para se libertar, dizendo que, se ele fizer isso, ela estará para sempre em dívida com ele. Ela completa dizendo que fabrica armas desde criança e está disposta a transmitir todo o seu conhecimento para ele, concluindo que, diferente dessa mulher rígida e ingênua, ela é muito experiente. O protagonista fica nervoso ao ouvir isso e pergunta em que pode ajudar. Ela pede para que ele olhe algo. Uma marca em seu ombro aparece, e ela explica que é um selo que requer energia verdadeira para quebrá-lo. Ela pretende ensinar a técnica para ele. Ela se aproxima dele e diz que, mesmo que isso não a liberte completamente,
reduzirá significativamente muitas das restrições impostas a ela. O protagonista tenta se recompor e diz que irá tentar. Se ela retribuir ou não, ele está feliz em poder ajudá-la. Ele pede para que ela relaxe o corpo e feche os olhos. Ele estica a mão e pergunta se seria ali, e ela confirma. Então, ele acerta um golpe no selo. Vendo todas essas atitudes estranhas, o protagonista pensa que pode ser um caso de múltipla personalidade e que ele só tem que tentar trocá-las fisicamente. Enquanto isso, em frente a um portão gigante, a família Lin está reunida enquanto Lin Wei bate na porta. Uma moça os atende e diz que eles devem ter recebido o aviso de que seu mestre não iria comparecer hoje e pergunta se há mais alguma coisa. Lin Wei responde para ela não entender mal, pois eles não estão ali para nada. Ele se vira para os homens e diz que o Sr. Wang acabou de chegar em Zhejiang e o banquete dessa noite foi feito para recebê-lo. Ao saber que ele não iria comparecer, ficaram preocupados com a saúde dele, então vieram ver como ele está. A moça responde que o Sr. Wang está super bem, mas que a jovem mestre acabou de retornar e que o momento não é adequado. Ela então fecha a porta, enquanto Lin Wei pede para que ela transmita os cumprimentos deles. Irritado, um dos homens diz que aquele velho está mesmo dando muita importância a isso. Lin Wei diz que o velho Wang é uma figura importante na capital, e sua vinda para Zhejiang será um grande negócio para eles, pois as seitas de artes marciais não ousariam atuar na cidade com a família Wang por perto. Eles então decidem ir embora, e um dos caras pede para que Lu Yuwei seja apresentado a eles. Alguns minutos depois, a garota se apresenta ao Sr. Wang e diz que os empresários foram mandados embora. O homem sorri e diz que não pode conhecê-los, mas sua neta preciosa voltou. Xiao Tu aparece carregando 3 baldes e pergunta se é assim que ele trata sua neta preciosa. Irritado, o velho Wang diz que quem mandou ela perder para um homem vai praticar mais 3.000 vezes. Chorando, ela tenta explicar que Lu Yuwei é realmente incrível, e ele vai entender quando conhecê-lo. Voltando para a casa de Lu, a imperatriz acorda e diz que nunca pensou que teria um dia como aquele. O protagonista diz que isso tudo foi graças ao álcool. Ela se levanta e pergunta o que é esse caroço em sua testa. Lu responde que não tem ideia. Talvez ela tenha batido a testa em algum lugar. Ele então oferece um copo de leite para aliviar um pouco e comenta que não sabia que ela teria tanta intolerância a álcool. A imperatriz responde dizendo para ele ficar quieto, explicando que faz muito tempo que ela não bebe algo assim. Ela vira o copo e diz que foi a energia verdadeira que a ajudou a ficar sóbria. O protagonista, sentado à mesa, comenta que deve ser muito difícil ser imperatriz e pergunta qual é o problema com sua outra personalidade, King Niang. A imperatriz então cospe o leite e pergunta se ele realmente conheceu King Niang. Ele responde que sim e que ela falou que era um espírito preso em seu corpo e pediu ajuda para se libertar. Ele então pergunta o que seria um artefato espiritual. A imperatriz pergunta se foi isso que ela disse, e o protagonista pergunta se isso não é bom. Ela explica que o que King Niang disse está certo. Um artefato espiritual refere-se a um espírito que nutre um artefato, funde-se com ele para aumentar significativamente seu poder. Ela confirma que é de fato um espírito que a imperatriz prendeu em um artefato. Assustado, o protagonista pergunta de onde vem o espírito. A imperatriz começa a contar uma história aterrorizante e diz que ele irá se arrepender se ajudá-la, perguntando se ele esqueceu que ela é a imperatriz que possui a vida de muitas pessoas. O protagonista então se sente aliviado por ter feito a escolha certa. A imperatriz pergunta o que ele quis dizer com isso, e ele responde que sabe que ela não está atrás da vida dele, mas não sabe se é a mesma coisa com King Niang. A imperatriz comenta que foi realmente uma boa decisão, pois ele acabou de salvar seu próprio pescoço. Observando a imperatriz, o protagonista se pergunta o que ela quis dizer com isso, e sente que ela está enganando ele. Se King Niang realmente sofreu tanto, o ressentimento dela não deveria ser ainda maior? A imperatriz coloca a mão no ombro e sente uma dor como se tivesse levado uma pancada. Sem graça, o protagonista diz que ela não deveria passar tanto tempo no celular e sugere que vá fazer uma massagem. Nesse momento, o irmão de Lu volta para casa e pergunta por que a porta está aberta. Ele entra na sala e pergunta se Lu quer comer algo. Observando a imperatriz,
O irmão diz que Lu já está bem alimentado, então ele está saindo, mas segura o protagonista e o balança, perguntando como ele ousa fazer coisas de adultos na frente de sua querida Vivian. Irritado, o protagonista diz que avisou para que ele guardasse a Vivian, e o rapaz não fez. O irmão responde que é sua namorada, então por que ela não poderia se sentar na sala? Enquanto os dois discutem, a imperatriz está comendo rosquinhas e se deliciando com elas. O rapaz então se vira e pergunta se ela é mesmo a chefe Lin. Lu responde que ela ficou meio bêbada, e por isso a trouxe para casa para que ela ficasse sóbria. O rapaz rapidamente oferece mais comida para ela e diz que ela pode ficar à vontade para comer mais. Ele então começa a procurar algo em uma das gavetas, tira um saco fedorento e diz que são doces borboleta. Ele explica que ficou 3 dias na fila para consegui-los e pede para que ela experimente. O protagonista tenta impedir o rapaz a todo custo, mas ele ergue o braço e oferece o saco para a imperatriz. Enquanto eles novamente discutem, ela pensa que isso parecia familiar. Alguns minutos depois, eles estão sentados na sala. O rapaz começa a falar que uma celebridade famosa do momento, Liz Yan, vai fazer um evento amanhã, e que é muito difícil conseguir um ingresso já que ela assinou um contrato com a corporação Lin, que é propriedade do irmão dela. O protagonista pergunta se é outra celebridade da internet. Ele avisa para que o irmão não se esqueça que estourou o limite do cartão de crédito apenas para descobrir que uma streamer estava vivendo com um apoiador superior. E assim, o rapaz acabou sentado ali chorando enquanto comia uma tigela de arroz instantâneo. Irritado, o rapaz diz que dessa vez é diferente e afirma que apoia a moça verdadeiramente, sem esperar nada em troca. Ele então mostra uma foto da celebridade. Uma moça linda de cabelos e olhos violetas, que deixa o coração do protagonista disparado. Ele se levanta e diz para o irmão não dizer mais nada, pois o sonho dele de conseguir o ingresso será realizado. Alguns minutos depois, a imperatriz estava sentada no sofá, escrevendo alguns talismãs. O irmão do protagonista perguntou se ela gostava de talismãs, e o protagonista respondeu que ela estava fingindo ser taoísta, e mandou ele se calar e continuar a lavar as meias. Ela pegou um dos talismãs e pediu para Lu injetar energia pura nele. Com o talismã na mão, ele perguntou o que era aquilo. Ela explicou que esse talismã criava uma simples matriz de energia e que, já que o protagonista estava prestes a avançar, seria bem útil. O protagonista então perguntou se não haveria algum obstáculo no avanço e se ela não deveria estar por perto. Ela disse que tudo bem e que precisava praticar um pouco nesses dias. O protagonista então pensou que finalmente teria alguns dias livres e que queria encontrar uma garota bonita. Algum tempo se passou e um aglomerado de pessoas estava diante de um palco. Enquanto isso, na empresa onde Lu trabalhava, o gerente estava entregando o convite que Lu havia pedido. O protagonista entregou um de seus ingressos para o irmão, que ficou super feliz com a conquista. Os dois saíram então para o grande evento. Lu perguntou por que o evento estava acontecendo na rua, e o irmão respondeu que era para promover a harmonia urbana e que, por isso, Yan Yan foi chamada para ser a representante do evento. Ao falar nela, a moça chegou ao palco e agradeceu a todos pelo apoio que vinha recebendo. As pessoas ficaram eufóricas com a chegada dela. O irmão do protagonista perguntou se ele não achava ela muito fofa, e ele respondeu que o rosto dela era lindo, mas que uma garota não pode só depender da beleza. Os dois continuaram conversando sobre a moça, que os encarou de cima do palco, pois havia escutado tudo o que eles disseram. Mas ela continuou sua apresentação e disse que todos deveriam trabalhar juntos para construir uma cidade melhor. Então, tirou a sandália do pé e disse que quem não ouvisse sofreria punição, falando isso enquanto pisava no homem que estava ao seu lado. A plateia foi à loucura, e todos queriam receber a punição também. Nesse momento, o homem que estava deitado em frente a Yan Yan olhou para o pé dela. O protagonista percebeu que havia algo errado e, de repente, o homem agarrou o pé dela e começou a beijá-lo, dizendo que ela não conseguiria escapar. Ela perguntou se ele não era um ator contratado. O protagonista, rapidamente, lançou seu irmão em direção ao palco e disse que só iria ajudá-lo naquele momento. O homem continuava agarrado nela, dizendo que esperou muito tempo por isso. Mas, de repente, o irmão do protagonista passou em alta velocidade e levou o homem junto com ele.
Os dois se encararam por um momento, e então o irmão de Lu acertou um golpe no homem. Outros homens também avançaram em direção ao palco para ajudar a salvar Yan Yan, mas ela desceu do palco e foi em direção ao protagonista. Ela apertou a mão dele e agradeceu por ter agido na hora certa, dizendo que, se não fosse por ele, não sabia o que poderia ter acontecido. Ela também disse que havia escutado tudo o que ele falou antes. O protagonista, completamente encantado, acreditou que seu charme era irresistível e que as mãos dela eram muito macias. Nesse momento, os homens se voltaram contra o protagonista, acreditando que ele estava tentando se aproximar dela. Desesperado, ele disse a Yan que parecia que os fãs dela haviam entendido tudo errado e pediu que ela explicasse a situação. Com uma aura sinistra, ela perguntou se ele sabia que ela era tão forte quanto o aperto de mão que deu. O protagonista perguntou por que ela estava fazendo aquilo com ele, e ela respondeu que, com habilidades como as dele, ele conseguiria lidar com a situação. Lu saiu correndo desesperado, tentando dizer que Yan Yan era uma mulher má, mas a multidão de fãs apaixonados não ouviu uma única palavra que ele disse. Após correr feito um maluco, o protagonista finalmente conseguiu despistar os fãs de Yan, até que um homem chega e diz que finalmente o encontrou. Lu tenta conversar amigavelmente e diz que não fez nada com Yan Yan, mas o homem, sem pensar duas vezes, tenta atacar o protagonista, que fica confuso com a situação e pergunta quem ele é. O homem começa a dizer que o protagonista está envolvido com a morte de Xia-san. Pensativo, o protagonista lembra que a energia que emana desse homem é semelhante à dos homens que o atacaram, junto com a imperatriz. Porém, o protagonista corre em direção ao homem e, com uma velocidade incrível, coloca-se atrás dele, acertando um golpe que o lança contra a parede. Lu pede para que o homem conte mais sobre quem o enviou, mas, de repente, uma esfera metálica vem em direção ao protagonista e o acerta diretamente. Outro homem chega ao local e pergunta ao seu companheiro, Fanger, por que ele veio tão rápido, dizendo que agora a visita de Fanger foi em vão. Mais dois homens surgem pelas costas do protagonista, cercando-o. Lu fica intimidado, pois acredita que conseguiria lidar com um, mas não com três. Nesse momento, seu irmão chega, gritando de felicidade por ter encontrado Lu, dizendo também que ficou contente pelo protagonista tê-lo jogado no palco. Os homens olham para ele com uma expressão de raiva, e o irmão se pergunta se chegou em um momento inoportuno. Um dos homens responde que não, que ele chegou na hora certa. Alguns minutos depois, o irmão está sendo golpeado pela esfera metálica e diz que não quer morrer agora, já que não teve nenhum filho ainda. Enquanto isso, o protagonista está lutando contra um dos homens. Ele se vira para o irmão e pede que ele vá embora, e o irmão concorda, dizendo que precisam sair dali. No entanto, os homens dizem que não precisam se preocupar, pois ninguém sairá daquele lugar. Uma nova confusão começa, e uma nuvem de fumaça toma conta do local, fazendo com que os homens se ataquem entre si. Eles param por um momento e se perguntam como aquilo aconteceu. Envoltos por uma fumaça densa, eles questionam quem está ali e afirmam que esses truques baratos não funcionarão. Nesse momento, Lu e seu irmão são arrastados para fora do local por uma moça. Após correrem por um tempo, ela diz que já é o suficiente e tira a máscara, revelando que a legião de artistas marciais não o seguiria até ali. O irmão do protagonista, caído no chão, diz que uma deusa acabou de salvá-lo, e o protagonista comenta que ela está levando todo o crédito por isso. O protagonista se apresenta e diz que deve um grande favor à heroína Ziyan. Ela pede para que ele fique em silêncio, pois não quer que seu nome seja espalhado. Encantado, o protagonista pensa que a entendeu mal, pois ela não poderia ter um coração frio como o de um demônio. Ela se aproxima e pergunta se ele está ouvindo algo, e ele questiona o que seria. Ela responde que é o som de um coração acelerado, o de alguém que foi salvo por uma moça não apenas linda, mas que vive uma vida discreta, tem um bom coração e não pedirá nada em troca. Ela está contente por compartilhar com ele tudo o que guardou para sua futura esposa. Sorrindo, ela pergunta se esses não seriam os pensamentos de um homem em uma situação como aquela. O protagonista, então, pensa que estava certo. Ela é mesmo um demônio que brinca com o coração dos outros. Indo para um lugar mais tranquilo, o protagonista pergunta a Ziyan por que ela não revidou no palco,
já que é tão habilidosa. Ela responde que são ordens da empresa e que precisa parecer vulnerável. Se não fosse assim, como eu seria alguém que as pessoas querem proteger? Disse ela. Nesse momento, o protagonista só pensa em seu irmão, que está sendo enganado como todos os outros. Lu então pergunta sobre a legião de artistas marciais que ela mencionou antes. Ela responde que é um grupo formado por artistas marciais especializados em eliminar pessoas, muito conhecidos pela alta taxa de sucesso na conclusão de suas missões. Mesmo pessoas de alto nível e celebridades não conseguem escapar deles. Ela continua dizendo que, caso o protagonista queira mais informações detalhadas, ele terá que ir aos eventos dela mais vezes, ou até pode mandar mensagem para conseguir ingressos mais baratos com ela. No entanto, o protagonista se levanta, recusa a proposta e agradece, dizendo que irá descobrir tudo sozinho. Chocada, ela pede que ele não seja assim e oferece um desconto de 20%. Alguns minutos depois, Lu está andando por ali, pensando que, agora com esses caras o perseguindo, ele precisa ficar mais forte. Ele pega o celular para perguntar à imperatriz que tipo de jade espiritual é necessária para a matriz de espírito. Ele liga para ela, que diz que ele precisa partir para um local que venda jade, e que, ao injetar um pouco de energia, ele saberá qual delas é uma jade espiritual. Ela então comenta que, se ele não tiver mais nada a perguntar, ela voltará para suas tarefas, e desliga. Nesse momento, uma mensagem do sistema aparece, dizendo que o protagonista chocou alguém desconhecido e que o sistema demorou para entregar a recompensa. Olhando as informações, o protagonista se lembra de que essa é a recompensa pela luta contra os artistas marciais. Então, ele se pergunta para que serve essa nova técnica de penetração que acabou de receber. Envergonhado, ele olha para uma moça e pensa que essa técnica deveria ser para aquela coisa. Nesse instante, ele consegue ver o interior do corpo da moça, como se fosse um raio-x. Chocado, o protagonista pergunta se o sistema está brincando, afinal, para que ele precisaria disso, a não ser que fosse para ser um médico ortopedista. Um tempo depois, no mercado de antiguidades, o protagonista se sente confortável com a energia verdadeira que emana de um item de jade. Quanto maior a qualidade do item, mais energia verdadeira ele devolve a quem a injetou. O vendedor, vendo o protagonista agir estranho, diz que ele pode até conferir os itens, mas babar assim é esquisito, e pergunta se ele teria algum fetiche. Lu pergunta quanto custa a pulseira. O vendedor responde que custa 2 milhões, mas está com um pequeno desconto. Assustado com o valor, Lu diz que essa jade está cheia de impurezas e que vai procurar em outro lugar. Enquanto se afasta, o protagonista pensa que nem precisaria assaltar um banco, seria melhor abrir uma loja de jades. O vendedor, furioso, grita, dizendo que não quer mais vê-lo por ali. Nesse momento, Xiaotu aparece acompanhada de seu avô e chama pelo protagonista, perguntando o que ele faz por ali. Lu responde que está apenas olhando os mercados de jade. Animada, ela diz que é uma coincidência, já que ela e seu avô também estão ali para isso. Ela então apresenta o protagonista ao avô e comenta que esse é o rapaz de quem ela falou antes, e que perder para ele não foi culpa dela. Lu cumprimenta o Sr. Tu, mas o velho o corrige, dizendo que seu último nome é Wang. Ele continua, dizendo que ouviu de sua neta que Lu Youwei é muito talentoso desde a infância, e pergunta se ele se importaria de treinar um pouco com ele. Sorrindo, o protagonista diz que ele está exagerando ao se chamar de velho. O Sr. Wang apenas responde que agiu por impulso. Xiaotu abraça o avô novamente e diz que eles estão indo embora, mas que, quando tiver tempo, pede para que Lu vá brincar com eles um pouco. O protagonista concorda e diz que irá visitá-los quando tiver tempo. No entanto, algo parecia estranho no Sr. Wang, chamando a atenção do protagonista. E, como esperado, o Sr. Wang age rapidamente e tenta acertar um soco em Lu. Desviando do ataque, Lu comenta que, apesar de o Sr. Wang ser mais velho, ele ainda recorre a ataques rápidos e furtivos. Desesperada, Xiaotu pergunta o que seu avô está fazendo. O velho então responde que, se não fizer nada com esse pirralho, ele irá roubar toda a administração de sua querida netinha. Mostrando sua verdadeira forma, ele diz que vai provar que ainda é o avô dela. Os dois se preparam para um confronto, e então começam uma troca de socos sinceros e sequenciados.
Xiaotu pergunta ao seu avô se é realmente necessário levar isso tão a sério. Ele responde que sim, pois isso está ligado à honra de um homem. O Sr. Wang diz que Lu tem boas habilidades, mas que isso não será suficiente para roubar a admiração de sua neta. Xiaotu comenta que, quando seu avô entra nesse estado, é impossível pará-lo, então decide chamar a irmã Ling para ajudá-la com a situação. O Sr. Wang ativa seus punhos de chamas e se lança sobre o protagonista, que defende o golpe. Nesse momento, ele pensa que vai ser difícil lidar com aquele velho e se lembra de que tem a nova técnica de penetração. Vendo o protagonista se afastar por um momento, o Sr. Wang pergunta se ele não aguenta mais, mas Lu está apenas pensando em usar sua técnica para procurar uma fraqueza no velho. Ele ativa sua técnica do punho celestial e consegue acertar o Sr. Wang, lançando-o para longe. Confiante, o protagonista percebe que o que pensou deu certo, e então uma mensagem do sistema aparece, dizendo que ele conseguiu com sucesso unir as duas técnicas, punho celestial e penetração, adquirindo assim a técnica do punho de penetração. Lu fica muito satisfeito com essa conquista. Ele avança em direção ao Sr. Wang e, sorrindo, tanto ele quanto o velho estão confiantes em manter a disputa com socos. Usando sua nova técnica, Lu consegue ver um ponto fraco no ombro do Sr. Wang e tenta acertar um golpe direto, mas o Sr. Wang, confuso, desvia rapidamente. Ele pergunta ao protagonista o que há de errado, pois os socos estão estranhos. Sem perder tempo, ele acerta um gancho direto na barriga de Lu, que cai para trás com força. Vendo Lu Yuwei no chão, o Sr. Wang diz que ele precisa de mais prática. Algum tempo depois, Lu acorda se perguntando o que aconteceu. Ao olhar para o lado, ele vê alguém parado à sua frente. Era a Imperatriz, que comenta que não sabia que ele tinha o hábito de dormir na rua. Lu pergunta por que ela está ali, e ela responde que ouviu falar de uma fornalha de refino ali perto e que ele deveria dar uma olhada. Ela se agacha à frente do protagonista, segura a roupa dele, e ele, desesperado, pergunta o que ela está fazendo. Ela responde que, felizmente, ele não está gravemente ferido e continua dizendo que o cultivo do Sr. Wang é o melhor que ela já viu ali. Levantando-se, ela o aconselha que isso sirva de lição, para que ele não saia por aí brigando com as pessoas sem estar forte o suficiente para isso. O protagonista, tentando se levantar, diz que foi forçado a entrar na batalha e se lembra de que, durante a luta, usou a técnica de penetração e viu um ferimento no ombro do Sr. Wang. Ele diz que parou antes de acertá-lo diretamente, pois isso teria causado um grande problema. O protagonista se pergunta se ela está mesmo preocupada com ele. Ele estica a mão para pegar a dela e diz que não foi nada demais, sugerindo que conversem enquanto caminham. Ela, no entanto, pede que ele não a toque, já que está todo sujo. Enquanto isso, em outro lugar, o Sr. Wang está se perguntando onde está sua pequena coelhinha, e então sorri, aceitando que o garoto que ela apresentou era realmente forte. Ele se lembra daquele último soco do protagonista e comenta que foi muito perigoso. Contudo, gargalhando, ele diz que, mesmo assim, suas habilidades são superiores, embora sinta uma enorme dor no ombro esquerdo. Nesse momento, ele escuta a voz de Xiaotu dizendo à irmã Ling que elas o encontraram. Olhando para as duas, ele pensa que deveria apenas fingir estar desmaiado. Enquanto isso, Gu está com uma mulher em uma loja de pedras. Ela está agradecendo a ele por ajudá-la, o abraça e diz que, na festa da próxima semana, ela será a mais deslumbrante. Gu responde que, é claro, ele a ajudaria, já que suas famílias são muito amigas, mas em seus pensamentos ele só está pensando que, se ela não fosse lidar com Lu Youwei, ninguém seria amigo dela. A mulher pergunta quem é aquele que ofendeu Gu e completa dizendo que foi até a casa da irmã dele, onde comeu alguns bolinhos enquanto conversavam. Irritado com essa aproximação exagerada, Gu pensa que essa mulher só pensa em comer e comer. Alguns minutos depois, Lu chega à loja de pedras e diz que irá levar uma delas. Ele pede ao vendedor que abra a pedra, e ao abrir, o vendedor percebe que há uma enorme jade por dentro. Ele explica que as 3 últimas pedras que o protagonista escolheu estavam cheias de jade. As pessoas que estavam na loja ficam confusas, pois as pedras que escolhem nunca contêm jade. Confiante, o protagonista diz que comprar jade ali é muito econômico.
Olhando para as pedras no balcão, Lu pensa que, usando sua técnica, ele consegue fazer o que quiser. Ele pergunta à imperatriz se as pedras que escolheu já são suficientes, e ela responde que já são utilizáveis. Ele pega uma das pedras e diz que ela poderia usá-la como uma peça. Colocando a pedra perto dela, ele comenta que combina com ela e que poderia fazer um pingente ou algo assim. Envergonhada, a imperatriz se vira e diz que não utiliza essas coisas. O protagonista pergunta se ela não tem o costume de comprar acessórios, e ela responde que não é isso, mas que não usaria algo inferior e com muitas impurezas. Lu comenta que quem tem dinheiro é incrível. Nesse momento, a mulher que estava com Gu chega ao local. Gu pergunta o que está acontecendo, e o atendente, animado, diz que aquele jovem trouxe 2 raridades para a loja: esmeraldas imperiais verdes e vermelhas. Ele se vira para o protagonista e o parabeniza por ter revelado essas raridades na loja, o que também contribui para a reputação do local. Sarcástico, Lu responde que não imaginava que aquele lugar pertencesse a alguém como Gu. Este fica muito irritado ao ouvir o protagonista falar daquele jeito, mas pensa que é raro ele vir ali para escolher uma pedra para sua irmã Xiao Ke, então sente que perdeu completamente dessa vez. Xiao Ke, nesse momento, se pergunta se aquelas jades imperiais são mais valiosas do que o colar que Gu lhe deu. Ela se aproxima de Gu e pergunta se ele conhece aquelas pessoas. Ele responde que aquele cara o irrita em todos os lugares. Então, ela diz que é aquele cara, completando que nem precisou procurá-lo, pois o próprio protagonista apareceu para ela. Apontando o dedo para o protagonista, ela ordena que ele deixe as jades e peça desculpas a Gu, encerrando o assunto. Sorrindo, o protagonista diz que, quando estavam fazendo compras, achou que Gu estava sofrendo de algum problema estomacal, pois até o arroz mais macio precisa ser comido em grande quantidade. Ele continua dizendo que sempre respeitou as pessoas, mas, se gostam tanto daquele pedaço de jade, ele pagará 100 milhões por ele. Irritada, a mulher pergunta se o protagonista é de fora da cidade e veio pedir esmola por ali. Nesse momento, Gu faz um sinal com a cabeça para seus guarda-costas, que se aproximam de Lu e dizem que não irão fazer mal a ele. Porém, o protagonista sorri confiante. Ele derruba os 2 homens com um único soco, e Gu fica muito assustado ao ver isso. Gaguejando, pergunta o que o protagonista irá fazer. Lu comenta que percebeu que o Sr. Gu não está em boas condições nos últimos dias, e pergunta se o intestino de Gu já está melhor. Lembrando daquele fatídico dia, Gu pensa que foi ao médico depois daquilo e teve uma infecção, mas achou que isso era um segredo particular. Gu pergunta como o protagonista sabe disso e se teve algo a ver com ele. Dando um tapinha na barriga de Gu, Lu diz que é melhor criar tráfego do que engarrafamento. O protagonista diz que já chega de conselhos e se despede. A imperatriz pergunta o que Lu está fazendo. Ao sair da loja, ele diz que foi apenas um pequeno detalhe e a chama para irem embora. Aquele tapinha do protagonista desencadeou algo no corpo de Gu. Ele se curva, segurando a barriga e dizendo que está doendo. Xiao Ke chega por trás dele nesse momento e pergunta se ele está bem. Ele tenta pedir para que ela não se aproxime, mas é tarde demais, e uma explosão acontece. Xiao Ke é coberta por algo quente e de cor marrom. Gu se sente muito aliviado nesse momento, mas a pobre Xiao Ke provavelmente se sente no inferno. Enquanto isso, na mansão Wang, o Sr. Wang está sendo examinado por um médico. Xiao Tu está muito preocupada com a lesão de seu avô. O médico diz que a passagem da energia verdadeira foi interrompida, mas, usando a técnica das 9 agulhas, a vida do Sr. Wang foi salva. Ele explica que a lesão no ombro do Sr. Wang é devido a uma doença crônica de muitos anos. O Sr. Wang agradece e diz que conhece bem seu corpo e não vai morrer agora. A irmã Ling diz que cuidará dele durante o dia e a noite. Ela se vira para um dos criados e pede que ele ajude o médico a se estabelecer ali. Xiao Tu se aproxima de seu avô com os olhos cheios de lágrimas, e ele pergunta por que ela sente pena dele, já que ele ainda pode lutar. Nesse momento, eles sentem a pressão de uma aura maligna por perto. Ling pergunta se é divertido sair para brigar. O Sr. Wang diz que não é bem uma briga, mas sim uma questão de capricho. Ela então pergunta se o chefe da família desmaiou na rua por uma causa tão absurda. O Sr. Wang tenta desconversar,
mas Ling insiste, dizendo que ele é tão despreocupado, enquanto ela, com seus 20 e poucos anos, foi obrigada a se tornar uma velha. O Sr. Wang comenta que, faltando 2 anos para ela completar 30, não pode mais se chamar de 20 e poucos anos. Irritada, Ling pede que ele retire o que disse. Nesse momento, um dos mordomos chega avisando Ling que algumas famílias da região ouviram falar sobre a queda do Sr. Wang e vieram visitá-lo. Ling acha que essa visita tem segundas intenções. O Sr. Wang pede que Ling vá recebê-los e avise que ele apenas machucou a mão jogando. Ling responde que essas pessoas não têm mais 3 anos para acreditar nisso. O Sr. Wang insiste para que ela vá, e Ling, relutante, vai resolver o assunto. O mordomo comenta que o rapaz que brigou com o Sr. Wang apareceu no mercado de pedras. Xiao Tu pergunta ao avô se Ling não irá atacar o protagonista. Ele responde que a família Wang é teimosa de cima a baixo e que não há como impedi-la de fazer o que deve ser feito. Ele completa dizendo que, nesse caso, é melhor que Xiao Tu avise rapidamente aquele garoto e peça para ele se esconder de Ling. Xiao Tu diz que irá ligar para Lu agora mesmo. Enquanto isso, em frente à mansão dos Wang, algumas pessoas estão especulando sobre o que deve ter acontecido com o Sr. Wang. Um dos homens comenta que parece que a cooperação acabou após o velho fazer aquilo. Outro homem diz que irá se aliar à família Lu rapidamente. Um terceiro homem responde que a conclusão do Sr. Ma é muito precipitada, pois eles não sabem a real condição do Sr. Wang. Ele também acrescenta que a administração da família Wang tem uma grande fama. Continua dizendo que a próxima chefe da família Wang é uma adolescente covarde e que a família Lu foi realmente reprimida uma vez. Lin Wei pensa que não deveria andar com aqueles idiotas, mas, se o velho Wang não estiver bem e a futura chefe da família for uma adolescente inexperiente, ele pretende demonstrar suas boas intenções e fazer uma bela amizade com ela. Um dos homens se apresenta como Song Alian e diz que veio visitar o Sr. Wang porque soube que ele não estava bem, trazendo remédios consigo. Ele grita pedindo para deixarem ele entrar e visitar o Sr. Wang. Um dos homens pergunta se aquele cara não é da família Lu. Outro responde que sim, mas não entende por que ele está ali, já que as duas famílias estão brigadas abertamente. Um dos seguranças avisa que ninguém pode entrar no pátio da família sem ser convidado. Lian pede para que permitam sua entrada, mas o segurança pergunta o que ele está fazendo ali. Lin Wei comenta que aquele Lian deve ser o chefe da família Lu e veio pessoalmente ver a realidade da família Wang. Lian vai em direção aonde estão os seguranças e pergunta se eles não querem salvar seu mestre, já que ele trouxe remédios que salvam vidas, mas eles não o deixam entrar. Transtornado, Lian chama seus seguidores para ajudá-lo a invadir a casa do Sr. Wang. Lian acerta um golpe em um dos seguranças e diz que essa sempre foi a oportunidade que ele queria para descobrir toda a verdade para seu chefe. Ling chega no meio do caos, carrega um de seus golpes de punho de fogo e ataca diretamente Lian, que fica todo queimado, apesar de ter tentado se proteger. Ling comenta que ele é muito corajoso por causar confusão ali. Lian, olhando para ela, pensa que ela está mais forte do que da última vez. Ele se aproxima e tenta se justificar, dizendo que soube que o Sr. Wang estava doente e trouxe algumas pílulas secretas de sua família para ajudá-lo, mas Ling o ignora e avisa para os outros homens que o Sr. Wang está bem. Caso não tenham mais nada a dizer, ela pede que vão embora. Os dois homens se entreolham, e um deles pergunta o que realmente aconteceu com o Sr. Wang e se podem visitá-lo. Ela responde que ele passou a noite jogando e acabou comprometendo a mão. Um dos homens pensa que isso é provavelmente uma desculpa esfarrapada, mas diz que, se for isso, tudo bem. Outro homem diz que ainda bem que o Sr. Wang está bem, mas tem mais um assunto a discutir. Ling pede que ele fale, e ele menciona o problema financeiro atual. Outro homem diz que espera que Ling os ajude a resolver isso, mas, em seus pensamentos, ele quer aproveitar os benefícios que a família Lu garantiu e deixar de brincar com o velho moribundo. Ling responde que, claro, irá ajudar, mas deixa que eles decidam se querem ou não ficar. Eles dizem que estão enfrentando uma situação difícil e que irão se retirar antes do dia 7. Ling responde que o mestre recebeu a mercadoria e com certeza irá reembolsá-los. Ao se virar, ela se pergunta se esse é o plano do Sr. Wang.
Observando os homens, ela pensa que cada uma dessas famílias tem suas intenções malignas e que as tentações os impedirão de se conter. Nesse momento, o Sr. Wang está explicando algumas coisas para Xiaotu. Ele diz que essas pessoas que vêm até a família Wang, uma vez que enfrentarem alguma turbulência, irão pular do barco. No futuro, quando ela tiver que lidar com eles, saberá com quem pode contar de verdade. Ela pergunta se esse é o plano de seu avô. Ele questiona se ela acha que ele viveu sua vida inteira em vão, mas pensa que, no início, fingir um desmaio parecia inútil, mas acabou funcionando no final. Enquanto os homens vão embora, Ling comenta que o ferimento do Sr. Wang é real e que, se a família Lu continuar aproveitando isso para atacá-los, será problemático. Ela acredita que o Sr. Wang precisa de um aliado verdadeiro. Observando os outros homens, Lian diz que, com base nas informações que coletaram, ele pode aproveitar a fraqueza do velho hoje. Ele pega uma pílula que trouxe, coloca na boca e pensa que essas pílulas foram feitas para ele. Uma aura violeta toma conta dele, e ele declara que, mesmo que caia ali, irá lutar pelo seu mestre Lu. Nosso protagonista chega nesse exato momento à mansão Wang. Lian tenta acertar um soco nele, mas é repelido por um escudo de sino dourado poderoso. O protagonista se pergunta se derrubou alguém. A voz do Sr. Wang é ouvida naquele momento, pedindo que deixem o irmão Lu passar, pois ele é um convidado pessoal. Confuso, Lu pergunta se o Sr. Wang não estava gravemente ferido e por que ouviu a voz dele agora. Os homens ao redor também ficam confusos, pois era realmente a voz do velho Wang. Mais uma vez, o Sr. Wang grita para que o deixem entrar. Ling, surpresa, se pergunta se isso também faz parte do plano do velho Wang. Xiaotu vem buscar o protagonista e diz que ficou esperando por ele por muito tempo. Lin Wei reconhece nosso protagonista, enquanto Ling pergunta se esse Lu Yuwei é aliado da família Wang. Enquanto isso, no hospital municipal, Xiao Ke está acamada e inconsciente. Gu tenta falar com o Sr. Lu sobre a situação de Xiao Ke, dizendo que ela está estável e que ele irá sair primeiro. Esse é Lu Fei, pai de Xiao Ke. Enfurecido, ele diz que, se descobrir quem jogou isso no rosto da filha, irá acabar com essa pessoa. Um dos homens de Lu Fei aparece e avisa que Lian relatou que o Sr. Wang está bem. Lu Fei comenta que sabia que havia algo suspeito naquele velho imortal. O homem continua dizendo que ninguém foi recebido, exceto um tal de Lu Yuwei, que parece ser querido por eles. Lu Fei responde que nunca ouviu falar desse cara. Gu, irritado, surta, dizendo que, de novo, é esse Lu Yuwei. Lu Fei pergunta se Gu o conhece. Voltando para a mansão Wang, Ling pede para Lu entrar com ela. Sorrindo, o protagonista diz que há mais uma pessoa para entrar. Lian, que ainda estava caído no chão, diz que só uma tempestade poderia derrubar uma árvore. Ele começa a se levantar, afirmando que esse pequeno contratempo não o impediria de ser leal ao Sr. Lu. No entanto, de repente, alguém cai sobre Lian e o afunda no chão novamente. A imperatriz chega nesse momento e comenta que seria bom aplicar a técnica de purificação corporal. Ela pergunta ao protagonista como ele ousa sair correndo e deixar tanta sujeira em seu corpo. Algumas cenas atrás, o protagonista havia saído correndo, levantando poeira, que caiu sobre a imperatriz. Lu Yuwei responde que estava apenas com pressa. Algo nesse momento chama a atenção da imperatriz. Ling olha para ela e percebe que não há nenhum traço de respiração visível, concluindo que a formação de Lu Yuwei pode não ser tão simples assim. Ela se vira para entrar na sala e comenta que, como é amiga do protagonista, também será bem-vinda. Dentro da sala, Xiaotu tenta conhecer a imperatriz e oferece um pouco de chá a ela. No entanto, algo na imperatriz a intriga, e ela se pergunta se aquele tamanho seria normal. O protagonista pergunta se os ferimentos do Sr. Wang estão bem, e completa dizendo que, na última briga, percebeu que ele tinha um machucado no ombro. Sorrindo, o Sr. Wang comenta que o protagonista tem mesmo truques na manga. Ele pergunta se aquele soco fracassado foi proposital, e diz para Lu Yuwei não se preocupar, pois está bem, e em breve eles poderão lutar novamente. Xiaotu pergunta se o ferimento de seu avô não foi causado por Lu Yuwei. Aliviada, ela diz que achou que a irmã Ling cuidaria de Lu. Ling então pergunta se Xiaotu acha que ela está fingindo que nada aconteceu, e depois irá apunhalar o protagonista pelas costas.
Xiao Tu responde que sim. Enquanto isso, a imperatriz, que havia se levantado, observa as pinturas no local. Lu Yuwei pergunta ao Sr. Wang o que é aquilo na parede. Ele responde que sua família, a Wang, é praticante de artes marciais e cheia de generais ilustres. Ele se levanta e diz que todos esses generais foram para o campo de batalha e lutaram bravamente para defender o país. Ao longo dos anos, a família Wang foi ganhando gradualmente mais poder. Ling comenta que, mesmo que as pessoas pareçam respeitá-lo superficialmente, elas não descartam o poder da família Wang. O protagonista então entende melhor toda a questão das famílias. Ling pensa que deixar Xiao Tu entrar em contato com Lu Yuwei também faz parte do plano do velho Wang. Observando os dois, ela conclui que, se Lu Yuwei quiser entrar para a família, será bem-vindo, e olhando para ele agora, ele parece uma pessoa íntegra. Fingindo o agravamento da doença, o Sr. Wang conseguiu aproveitar a situação para manipular muitas forças marciais e testar a conduta de Lu Yuwei. Ling conclui que Wang matou 3 coelhos com uma cajadada só e o considera muito astuto. O Sr. Wang, olhando para Ling, diz que parece que ela entendeu seus planos, mas, em vez de 3 coelhos, ele capturou 4 de uma vez só. Wang então comenta que essas pessoas estão dispostas a aceitar qualquer coisa, mas ainda se divertem lidando com o irmãozinho Lu. Ele completa dizendo que ele e o protagonista poderiam ter mais contato no futuro. No entanto, Lu Yuwei percebe que há algo errado nessa história. O Sr. Wang, nesse momento, está pensando em como capturar e controlar o protagonista no futuro. No final, ele planeja vencer e ainda ser agradecido por Lu Yuwei. Continuamos no próximo episódio. Para mais vídeos como este, se inscreva no canal e não se esqueça de conferir nossas playlists para conhecer mais obras como esta. Até a próxima!